Bom dia a todos. Alguns já vieram na nossa primeira jornada, então agradeço de novo a presença de vocês. Hoje o tema vai focar em cidades inteligentes, criativas e sustentáveis. Antes de começar o debate, eu só queria passar um recado. Dentro da pasta que vocês receberam no kit de entrada, tem um bolsão interno com uma fichinha de pergunta. Então, quem quiser fazer pergunta, e faz por escrito, que nós vamos ter depois 2 recepcionistas aqui no espaço, só levantar a mão que elas vão até vocês e pegam a pergunta, e ao longo do debate a mediadora vai intercalando conforme os temas forem aparecendo, tudo bem? E agora, para fazer a abertura, eu convido ao palco Daniela Demoro, que é superintendente da Fundação Volkswagen e diretora de assuntos jurídicos da Volkswagen do Brasil. Obrigada, Vitor. Gente, bom dia. Hoje está um dia bonito, está um dia de sol, né? Na primeira jornada que a gente fez, estava caindo o céu, né? Mas hoje o sol veio nos brindar para uma cidade mais feliz, né? Então, em nome da Volkswagen, da Fundação Volkswagen, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, dando as boas-vindas a essa segunda jornada do conhecimento. Como o Vitor nos disse e falou já, alguns de vocês estiveram presentes aqui na primeira jornada do conhecimento. Portanto, obrigada pela presença novamente. E essa série de eventos que nós estamos realizando tem por objetivo reforçar a nossa vocação de mover pessoas pelo conhecimento. O nosso objetivo com essas conversas e participação da sociedade civil é realmente de reunir especialistas para refletirem sobre assuntos relacionados aos nossos pilares de investimento social, educação e desenvolvimento de comunidades. Somente no ano passado, mais de 877 mil pessoas foram beneficiadas direta e indiretamente pela Fundação Volkswagen, que irá comemorar lindos 40 anos em 2019. Hoje teremos o privilégio de ouvir Ana Carla Fonseca, doutora em urbanismo pela USP e assessora para a ONU, e Daniela Coimbras Viatek, falei certo? Doutora pela Universidade de Economia de Viena e cofundadora do Laboratório de Inovação e Mobilidade da Prefeitura de São Paulo, Mobilab. Elas irão dialogar sobre um tema fundamental para o mundo contemporâneo: cidades inteligentes, criativas e sustentáveis. A ONU, Organização das Nações Unidas, prevê que em 2045 a população urbana ultrapasse 6 bilhões de habitantes. E na metade do século, cerca de 70% das pessoas viverão em cidades. Esses dados evidenciam os grandes desafios que o planeta terá de superar para tornar as metrópoles espaços sustentáveis e inclusivos. Realidade que já se faz presente, principalmente em municípios como São Paulo, maior cidade do hemisfério sul. Esse debate engloba questões complexas, mas extremamente estimulantes, como o incentivo a novas tecnologias, a inovação, valorização da cultura, da criatividade, do empreendedorismo, mobilidade, infraestrutura acessível, economia compartilhada, proteção ao meio ambiente, dentre outros muitos exemplos e temas que temos a trabalhar. Mas ainda essa inteligência, e aí vem o nosso propósito de fazer aquilo que a gente ama fazer, ela deve colaborar para a redução das desigualdades e promoção da qualidade de vida e do bem-estar da população. Afinal de contas, cidades inteligentes, criativas, sustentáveis, são aquelas pensadas pelas pessoas, para as pessoas, numa perspectiva ampla para todos. Essas reflexões perpassam as causas apoiadas pela Fundação Volkswagen: mobilidade urbana, mobilidade social e inclusão de pessoas com deficiências. E fazem parte do presente e do futuro do Grupo Volkswagen, que tem investido globalmente em soluções como veículos híbridos, elétricos, autônomos, compartilhados, digitalização, inteligência artificial, enfim. São inúmeras também os temas e os exemplos, inúmeros exemplos que eu posso aqui trazer. Então, eu quero, sem me delongar, dar o início aqui à nossa segunda jornada do conhecimento. Será mediada por Sabrina Leme, especialista em soluções para cidades, que eu convido aqui a se juntar ao palco. Agradeço novamente a presença de todos. Tenham um bom evento, aproveitem, participem, perguntem, e daqui para frente vamos ter outros momentos como esse. Vocês podem ver que hoje as pessoas aqui à frente vai ser um buquê florido, né?
de muitas mulheres inteligentes participando e trazendo aí a nossa colaboração. Muito obrigada e bom evento. Oi. Bom dia. Antes de eu chamar as meninas aqui no palco, eu queria fazer umas perguntas para vocês, se vocês não se incomodarem. Quem é de São Paulo mesmo aqui? Levanta a mão. São Paulo, município. Quem veio da região metropolitana ou cidades vizinhas? Vamos ver. Quem usou mais de um meio de locomoção para chegar aqui, um modal? Legal. Quem é do interior e se mudou para cá esse ano, por exemplo? Ninguém. Então, todo mundo radicado, paulistano. Quem veio de metrô? Quem veio a pé? Então, não tem ninguém no entorno. É que elas também querem ver, né? Bom, a gente tem aqui, acho que, um grupo bastante heterogêneo, que eu vi nas inscrições. E, para a gente desfrutar aí das conversas todas, eu vou chamar a Ana Carla, né? Acho que, previamente... Eu não sou muito boa de ler. Ana Carla Fonseca é administradora pública pela Fundação Getúlio Vargas, economista, mestre em administração e doutora em urbanismo pela Universidade de São Paulo, na USP. É professora convidada da FGV, na Argentina e na Espanha, e liderou projetos multinacionais em inovação e gestão do conhecimento, 15 anos na América Latina, em Londres e em Milão. É diretora da Garimpo Soluções, Garimpo de Soluções, consultora e conferencista. Ela escreveu inúmeros livros, que eu não vou ler todos, mas espero que você comente sobre eles. E, na sequência, eu já chamo também a Daniela, para compor aqui. A Daniela Coimbra Sviatek. Obrigada, consegui falar certinho. Doutora pela Universidade de Viena, mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, pesquisadora da Universidade de Harvard, cofundadora e coordenadora executiva do Laboratório de Inovação, MobLab, e ela é uma representante do poder público. Então, eu queria até enfatizar isso, porque nós vamos falar sobre um tema muito importante hoje, né? Ele é um tema importante no sentido de que ele é necessário, né? A gente está falando do nosso futuro. E, a pedido da Fundação, eles pediram para eu contextualizar, né, um pouco a diferença entre cidade inteligente e cidade criativa. Como vocês perceberam, se eu for ler, vai dar ruim, né? Então, eu vou falar mesmo, né? A ideia é que a cidade inteligente é aquela que usou os melhores esforços para que as tecnologias melhorassem a qualidade de vida dos cidadãos. A diferença da cidade inteligente para a criativa é que esses esforços e essas tecnologias, numa cidade criativa, são criadas pelos próprios cidadãos. Então, assim, bem resumidamente, isso aí é da Fundação de Comunidades Inteligentes, né? É uma definição geral. Eu passo a palavra primeiro para a Ana Carla, fazer uma apresentação geral. Convido de novo a todos a fazerem perguntas pelo formulário, vão receber aqui, e a gente vai conversar de forma fluida, porque se eu ler já vai dar ruim. Por favor, Ana Carla, fica aberta. Bom dia, muito gostoso estar aqui, agradeço muitíssimo o convite, Daniela, Vitor, enfim, essas semanas que a gente tem conversado, agradeço demais a Sabrina, vocês não têm noção, ela com essa carinha de anjo, olha, menina linha dura, ali. Eu brinco que ela não é uma mediadora, ela é uma atiçadora, porque a gente veio conversando ao longo de semanas, de Skype e tal, e ela criou um grupo no WhatsApp, e a gente já foi trocando figurinhas, enfim, já viramos amigas de infância, nós três. Então, muito gostoso estar aqui para um debate que tem tanto a ver com a gente, né, que, enfim, permeia o nosso dia a dia.
Agradeço muitíssimo de novo o convite, a participação de vocês nesse dia realmente esplendoroso, que já deixa mais ânimo ainda para a gente discutir as cidades. E é interessante, né, porque se a gente parar para pensar há 20 anos, a gente não falava tanto de cidades como a gente fala hoje. E agora a gente tem aí um burburinho de adjetivações, inclusive inteligentes, criativas, sustentáveis, empreendedoras, inovadoras, enfim, tudo que a gente quiser de adjetivação de cidades. E não é casual, né? A gente tem, enfim, uma população que é cada vez mais numerosa, a Daniela bem mencionava isso, eu até trouxe aqui minha colinha dos dados, mas comparando 2011 com 2050, acho que vou roubar o seu. Obrigada, Sandra. 2011 com 2050, a gente deve ter, segundo dados da ONU, um crescimento de 32,8% da população do mundo. Nós devemos chegar aí a 9,3 bilhões de pessoas, seremos muitos, né? Mas a população urbana, ou seja, se a total cresce 32%, a urbana crescerá 75%, né? Então, a gente deve passar de 3,6 bilhões de população urbana em 2011 para 6,3. É muita gente. Ou seja, ou a gente resolve as questões que são mais prementes das cidades nesse momento, ou a gente vai ter um problema maior no futuro. E como o Jaime Lerner sempre traz, as cidades, na verdade, são grandes mananciais de soluções, né? E não só do que a gente vê de problemas. E eu acho que é muito esse o cunho que a gente pode resgatar quando fala de cidades inteligentes, criativas, sustentáveis e todas essas outras propostas. Eu não me mato pelo conceito, eu acho que a gente vai buscando convergências de olhares, né, para cidades com mais qualidade de vida, onde a gente queira estar, onde quer que os filhos estejam, enfim, acho que essa é a definição básica, né, onde a gente se sente feliz. E aí, quando a gente aterrissa numa cidade como São Paulo, para trazer um exemplo, e a Dani, enfim, vai nadar de braçada em cima disso, a gente, pegando os dados do IRBEM, percebe que, enfim, na edição de 2015, quase 7 de cada 10 habitantes da cidade de São Paulo diziam que gostariam de sair da cidade se pudessem. Quer dizer, claro que todo mundo pode, né? Ninguém está aqui obrigado, mas essa sensação de um custo tão grande, como é pesado estar na cidade, que a gente realmente tem que tirar essas coisas que vão atravancando a vida da gente para curtir o que a cidade tem de maravilhoso, né? Hoje a gente já tem um número um pouco melhor, na última edição de janeiro do ano passado, a gente já chega a quase 6, que é um pouco a média, mas quando a gente pega as nuances dos indicadores que compõem esse IRBEM, a gente percebe umas coisas interessantes. E o que as pessoas mais valorizam, mas mesmo assim de 1 a 10, 4,4 no primeiro lugar é cultura, daí vem esporte, vem as relações sociais, vem tudo que diz respeito a gente. Vem tudo isso a respeito a conexões, que eu acho que tem muito a ver justamente com a questão de mobilidade, né? Como é que a gente entra em contato? Mas as coisas que mais pegam são outra ordem de conexões que a gente não tem, como, por exemplo, transparência, né? Fica em último lugar, que a gente tem um problema grande de mobilidade em transporte, que entra em 14º lugar. Então, a gente vai descendo de 4,4 a 2,2, 1,7, na avaliação dos paulistanos por nascimento ou adoção, né, os que aqui estão. Como é que a gente vai resgatando isso? Eu gosto muito da lógica de cidades criativas, porque, como a Sabrina bem trazia, a gente tem uma questão de humanidade mais presente, pelo menos da forma como o conceito veio sendo trabalhado. E há 10 anos a gente resolveu pegar colegas de diferentes cantos do mundo, formos 18 de 13 países tão distintos como Noruega, Taiwan, África do Sul, Colômbia, para dizer, você que trabalha com a lógica de cidade criativa, o que é isso para você? E a gente percebeu que havia 3 eixos muito importantes, e independentemente do tamanho da cidade, enfim, de sua escala, de sua situação socioeconômica, de sua história, que eram inovações, e aí em sentido amplo, né, inclusive inovações sociais, que traz muito dessa questão da humanidade, cultura, a vibe da cidade, o pique da cidade. Eu não sei se vocês viram um meme circulando aí há um tempo, eu achei divino, roubei até, de uma cafeteria na Virgínia, que dizia: um cafezinho num cavalete na frente, um cafezinho, $5. Um cafezinho, por favor, $3,50. Bom dia, um cafezinho, por favor, $1,75. Né? Porque isso já vai dando o tom da cidade, né? Aquilo que você fala, que bacana, me senti tão acolhida e tal. E conexões. E aí também conexão em sentido amplo, a gente vai explorar muito isso, mas que tem a ver com mobilidade, tem a ver com a gente sair dos arquipélagos que as cidades hoje são e conseguir chegar efetivamente a uma cidade mais una, mais íntegra. Porque, voltando a um dos motivos pelos quais me parece que 6 dentre 10 paulistanos declaram que gostariam de sair da cidade, eu vou trazer agora um dado nacional, porque a gente não tem a quebra
por cidade e nem por estado, mas os dados da Organização Mundial de Saúde dizem que, no Brasil, a gente tem 9,3% de pessoas que se declaram ansiosas. Nós somos recordistas mundiais, né? E temos 5,8% de pessoas que, de alguma forma, têm algum grau de depressão. É o segundo lugar no mundo, né? Então, a gente tem duas questões importantes a combater. E quando a gente vê que um dos grandes antídotos a isso é justamente a questão da conexão social, e um dos entraves para a conexão social é a sensação de que tudo é muito longe, tudo é muito pesado, a mobilidade tem um papel super importante, então não é só o tempo de lá para cá, mas todo o imaginário envolvido nisso, questões de segurança, de iluminação, enfim, como é que a gente vai lidando com isso para, de novo, aproveitar o que a cidade tem de mais bacana. E só para trazer uma pimentinha de como o mundo inteiro vem se debruçando sobre essas questões, se a gente for para o Canadá, talvez vocês tenham visto isso, uma notícia agora de outubro, enfim, a Associação dos Médicos Francófonos fez uma parceria com o Museu de Belas Artes e parte do tratamento para depressão hoje envolve as pessoas disponibilizarem, os médicos prescrevem, visitas ao museu. Porque a contemplação, ou o tempo da gente parar para contemplar uma obra, inclusive aciona partes neuronais que são responsáveis, inclusive, por combater a depressão. Então, a gente tem outras formas de lidar com essas vertentes de conexões, de inovações, de cultura, para resgatar, de fato, o que a cidade tem de mais bacana e lidar com os problemas de uma forma diferente. Então, acho que essa visão da cidade, talvez um pouco mais ampla, é super importante da gente trazer aqui. E a Sabrina, conforme ia provocando a gente nas últimas semanas, ainda trouxe um outro tema que eu acho que é legal a gente provocar no debate, que envolve o futuro do trabalho. Né? A gente está numa cidade que vai quebrando muitas lógicas, inclusive, isso é lógico, é mundial, mas São Paulo, por antonomasia, traz muito disso. Então, o trabalho à distância, outras formas de trabalho, a gig economy, a economia colaborativa, compartilhada, enfim, tantas outras, dentro dessas novas propostas. E eu defendo muito a cidade, eu não sou a única, mas é uma bandeira que a gente empunha, a cidade como um grande espaço de aprendizado das habilidades do futuro. E a gente vê outras cidades que já vêm, de uma forma mais declarada ou não, na prática, fazendo isso. E é um jeito muito inteligente, me parece, da gente chegar a esse tsunami, ao final dele, de um ponto um pouco mais distante do que a gente vê hoje, que é nessa distopia, e mais próximo do nosso imaginário. Sabrina, você vai controlando o tempo. Tá bom. Senão a gente fica até depois de amanhã batendo papo aqui, né? Tranca a porta e mantém vocês reféns. Porque, de fato, é uma questão super importante. E achei muito pertinente a questão da Sabrina no começo, de quem mora em São Paulo, quem mora na região metropolitana, quem vem de outros espaços. Eu sou uma guerrida defensora de São Paulo, né? Eu acho que a gente tem uma cidade que acolhe todo mundo e é vista por muitos como madrasta, mas não tem cidade mais brasileira do que São Paulo, né? A gente tem um microcosmo de tantas coisas, enfim, seu marido acho que é estrangeiro, né? O meu é argentino, ou seja, a gente tem um pouco de tudo aqui nessas nossas Nações Unidas, e é muito gostoso ver como a gente pode se beneficiar disso para algo que a cidade já surge tendo como grande ativo, que é a diversidade, né? E pelo fato justo da gente ter esses problemas de conexões, a gente acaba não se beneficiando do que a cidade traz de mais rico, que é esse manancial de talentos, de diversidade, de pensamentos. Até a questão da diversidade em si, no último relatório mundial de competitividade, eles pegaram a vertente do talento e da diversidade como mote. E é um estudo muito sério, desenvolvido pela INSEAD, pelo Tata Group, enfim, pela ADECO, que é uma grande empresa de headhunting, e eles colocam que eu acho muito bonito, que a diversidade não é a gente cantar em uníssono, diversidade é a gente cantar em harmonia, né? Porque, efetivamente, a gente tem que se valer desse grande conjunto de repertórios que a gente pode utilizar para lidar com as complexidades do nosso dia. Então, tema mais pertinente impossível, vocês foram muito felizes na escolha. Pronto. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Eu vou passar para a Daniela. Só para vocês entenderem, eu lancei uma missão para elas trazerem uma verdade no começo. Então, elas estão trazendo uma verdade, e elas tiveram total liberdade em escolher as verdades, né? Obrigada. Bom dia. Eu realmente agradeço a Dani, o Vitor, a equipe inteira da Fundação pelo convite. É um desafio para mim, eu acho que é um público um pouco diferente. Tem gente do setor público aqui, eu vejo, é bom, sempre me sinto em casa. Mas é um desafio e começou realmente o dia de sol
e a gente já ficou amiga, a gente já saiu junto ontem, a Sabrina. Então, já... Não, você foi convidada, mas não... A gente vai fazer outros. E aí o clima fica muito legal, a gente até esquece que está num público diferente, fica confortável. E eu escolhi para... Eu fiquei muito feliz com outra coisa, né? Eu falo bastante em evento, parece que agora inovação em governo está na moda, estou sendo convidada para caramba. Mas, ainda assim, tem uma grande diferença, duas grandes diferenças aqui hoje. Eu estou numa mesa só com mulheres. Acreditem, é a segunda da minha vida. Eu trabalho com tecnologia e mobilidade, são mundos extremamente masculinos. Tem vezes que eu vou em centros de inovação de bancos, etc. E eu não só sou a única mulher em todos os painéis, como eu sou a única do setor público. E, na maioria das vezes, se alguém pergunta quem veio de carro e transporte público, eu sou a única que levanta a mão no transporte público. Aqui teve um monte de gente que veio de metrô. Eu já me sinto completamente diferente. Isso já me faz me sentir muito melhor, porque parece que a gente dialoga muito melhor quando a gente fala da cidade com quem andou. Porque quem andou de metrô, na verdade, veio de dois modos. Fez um pouco de intermodalidade, que você tem que andar até o metrô. O metrô não está dentro da tua casa, né? Não está na tua garagem. Então, você teve que andar um pouco. Então, a gente já está aqui num grupo completamente de exceção. 3 mulheres na mesa, e gente que não só andou de transporte público para vir, mas que pegou um outro modal, que é a exceção. Não deveria ser, mas é a exceção. E com a Sabrina nos tutelando lá, fala isso, fala aquilo, a gente ficou escolhendo, né? E eu fiquei muito inspirada com a mesa feminina e eu escolhi um tema para trazer para vocês aqui, que junta essa questão feminina, mas junta as questões que eu sou... Eu sou subversiva, em geral, porque em inovação em governo a gente tem que ser um pouquinho subversivo, mas eu vou ser subversiva só depois, e eu vou cumprir a agenda da Sabrina, e vou falar dos meus aspectos, né? A ideia era trazer, a minha ideia de eu estar aqui hoje era trazer 6 diferentes aspectos que eu quero juntá-los todos em um assunto com vocês, que é, primeiro, o tema de cidades criativas, inteligentes e sustentáveis, tecnologia, uso de dados, mobilidade urbana, políticas públicas e também a questão do investimento social privado, que é uma praia nova para mim, mas eu sei nadar, eu vou aprender. Vou entrar nessa praia. E a questão que eu achei para falar disso para vocês é as diferenças de gêneros nos deslocamentos da cidade. É bastante relacionado com tudo que a Cainha falou, mas eu pego um recorte bem específico para trazer aqui hoje, porque tem vários pontos aí que a gente pode trabalhar. Uma das coisas que influencia como a gente se desloca na cidade, né, uma delas é renda familiar e renda individual. E também esses 2 aspectos influenciam diferentes homens e mulheres, tá? O homem a influência no deslocamento masculino é maior pela renda familiar, na mulher pela renda individual. Grau de instrução também influencia bastante. Mas tem uma coisa que passa muito desapercebida, e tem uma pesquisadora da USP que fez uma tese a respeito, chama-se Haide Svab, ela é funcionária do metrô e é pesquisadora da USP, que fez exatamente o recorte de gênero, como que são os deslocamentos das mulheres na cidade. E ela viu que as mulheres andam muito mais a pé do que os homens. As mulheres, elas param mais, elas fazem, no nosso jargão, é um número maior de viagens. Viagem é cada perna que você faz. Se eu vou... as mulheres fazem muito mais viagens que os homens porque elas param muito mais. É muito mais típico um homem ir do trabalho, da casa para o trabalho, do trabalho para casa. É muito mais típico uma mulher ir do trabalho, da casa, levar a filha na escola, o filho na escola, vai, às vezes, levar a mãe no médico, depois vai ao trabalho, depois corre na hora do almoço, pega essa criança na escola, leva para a casa do avô, da avó, e depois volta para o trabalho. Na volta, desce do trabalho, não vai direto para casa, passa no mercado, compra alguma coisa. Então, as mulheres, por isso, elas têm muito mais... Elas andam mais a pé, elas fazem mais viagens, e elas andam muito mais de transporte público do que os homens. Tem cidades, ontem a gente estava lá e a pessoa de Belo Horizonte me falou que é 62% em Belo Horizonte são as mulheres nos ônibus. É bastante mais do que os homens, né? E por que isso também? Porque os carros, quando uma família tem um carro, em geral esse carro fica com o homem, não com a mulher, né? Apesar dos deslocamentos das mulheres serem muito mais complexos. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando, né, de cidades? Quanto mais você está limitado no seu modo de transporte, mais você limita as suas oportunidades reais
de trabalho e de lazer, né? Eu acho que a Cainha traz esse ponto bem claro de lazer também. Significa, na prática, falando bem, trocando em miúdo, que um homem sozinho, tá? Tem outras coisas, tem um modo, que influencia, e tem o gênero, e tem também a questão da vida familiar. Quando se tem crianças, isso é uma das outras coisas que a Aide trouxe na tese dela, quando se tem crianças em casa, isso influencia muito mais o deslocamento da família também. E, para os homens, a influência é quando a criança é até 4 anos de idade. Parece que quando a criança fez 4 anos de idade, o homem para de levar na creche ou alguma coisa do tipo. A influência de 4 anos em diante é muito mais feminina. E, quando a gente pensa nisso, o que tem a ver com cidades inteligentes e criativas, é a questão da inclusão, que muito bem a Dani já tocou, a Daniela já tocou. Eu vou falar, a gente já ficando todo mundo amigo, né? A Dani, que a Dani tocou aqui já no começo, e que a Cainha falou. Essa limitação de oportunidade, ou seja, um homem que mora sozinho, que tem um carro, ele tem uma possibilidade de ter um trabalho, um lazer muito mais distante da casa dele do que tem essa mulher que tem que voltar na hora do almoço, pegar o filho e levar, e etc. A gente está limitando as oportunidades reais de vida dessa pessoa, de trabalho, de lazer, de conexão com os próximos, com a cidade. Se tem o pai que mora longe, o avô que mora longe, uma coisa assim, ainda é mais um encargo. E o papel da gente nessa cidade que a gente está falando, que é essa cidade criativa, inteligente que a gente quer, é aquela cidade que dá oportunidades para todos os grupos. Em especial, grupos que têm vulnerabilidade. Eu estou falando de mulheres, mas a gente tem idosos, tem pessoas com qualquer tipo de necessidade especial. Como que essas pessoas são incluídas nesse espaço urbano? Como que elas fazem essa conexão que a gente estava falando aqui, se elas não conseguem ter, se elas têm essa limitação dada pela forma como elas se movem na cidade. Então, a gente pode constranger bastante as opções de vida das pessoas assim. E aí tem os outros pontos, né, que tem que falar. E aí, tecnologia, dado, política pública. A gente está falando de um grupo que tem uma necessidade distinta. É mulher, não é necessidade especial com uma pessoa que tem uma deficiência, mas é uma necessidade distinta. E a gente tem que entender, primeiro, se a gente não tivesse dados, a gente nem saberia que a mulher se desloca diferente do homem. A gente até entende que o idoso tem uma necessidade diferente, alguns grupos a gente consegue perceber meio de olho. Mas isso é uma das coisas pela qual eu mais luto contra dentro do setor público, é que a gente não tem que ver nada de olho. A gente vê muito o óbvio, legal, mas o óbvio, quando ele é contrastado com dados, ele deixa de ser um achismo e ele passa a ser o que a gente tem que fazer para esses públicos que têm vulnerabilidades e necessidades diferenciadas, que é o que a gente chama de política pública baseada em evidência. Não é política pública baseada em achismo. E, gente, é bom que eu vejo que tem caras do setor público aqui, que aí eu consigo ter apoio que me reforça, mas é muito difícil a gente falar isso dentro do governo, porque a gente tem pessoas, a Prefeitura de São Paulo, então, a média de idade do funcionalismo lá é 52 anos. É um público, é um pessoal já mais de idade. Significa que é um pessoal que tem bastante experiência de trabalho, né? O pessoal da CET que está aqui sabe que a CET é a mesma vida, né? A gente tem um pessoal com muito tempo de casa, ou seja, tem muita experiência. Isso é uma vantagem enorme. Contudo, essas pessoas têm a dificuldade, a dificuldade de se abrir para a sabedoria que eles não têm. Né? É difícil falar isso. Ontem foi mais difícil, né? Ontem eu estava falando isso dentro do metrô, para funcionários do metrô. Mas é mais difícil a gente falar isso, porque, por um lado, a gente tem que saber valorizar esse conhecimento. Uma pessoa que tem 30 anos de experiência dentro da CET ou dentro do metrô tem muita experiência. Mas, por outro lado, não dá para achar que essa pessoa vai lá assim, puta, eu entendo de operação de metrô, eu olho ali, eu sei que está errado. Não, cadê o dado que te diz isso? Né? Cadê o técnico da SP Trans, ou, perdão, a CET, que abre um mapa e fala, não, o viário aqui tem que ser assim? Não, gente, cadê os dados? Né? A gente vai descobrir que existem esses grupos, existe a mulher, como é que sabe que a mulher... Acabou? Fecho. Então, a questão que eu queria trazer é essa, tecnologia e dados, para a gente conseguir sair desse achismo e conseguir entender quais são as necessidades dos grupos da sociedade, mulheres, idosos, ou quem seja, e daí fazer uma política pública que seja, de fato, efetiva e que, de fato, conectem as pessoas com as cidades. Vou falar mais depois, né? Vai sim. Obrigada, Dani. Daniela. Todo mundo amigo. Isso é um dos pontos que a gente vai trazer agora. Na verdade, como que vai funcionar, elas trouxeram as verdades.
E a gente vai agora fazer uma conversa bem tranquila, né, sem muita pressão. E o primeiro ponto que a gente queria trazer são exatamente os laços que fazem com que a gente se conecte com a cidade. E a perspectiva que a gente tem do que é a cidade para cada um. Eu não sei vocês, né? Acho que o senhor falou que é da região metropolitana, né? Então, o que é a cidade para você? Engloba tudo? Qual que é a Cainha fala muito sobre a ilha, né? O contexto de ilha, né? De saber, de relações. As relações que a gente cria com a cidade, elas fazem com que a gente dê o tom da onde que a gente vai. E se você está com raiva da cidade, obviamente você não vai querer criar nada bom para ela. Trazendo daí um pouco que a Dani trouxe, ótimo, da parte das mulheres andando e usando transportes diferenciados e tendo, isso é a demanda. Então, quando a gente tem um mapeamento das relações que são estabelecidas entre os cidadãos e a demanda, a gente consegue focar numa solução inteligente, né, que vai atender a demanda correta, no local correto, e vai ter o resultado assertivo em relação à cidade que a gente quer. Né? E aí eu jogo agora para vocês debaterem. A gente tinha pensado em alguns pontos que podem atrofiar ou impulsionar o desenvolvimento da cidade do futuro. Né? Então, por favor, Ana, se você tiver, acho que você tem muita coisa para contribuir aí. Eu só queria dizer que a gente trouxe verdades que podem ser comprovadas mentiras em 2 segundos, tá? Então, assim, a gente vai discutindo isso. Mas eu acho que é muito interessante a gente trazer asserções e, eventualmente, modulando isso, como assim de modelar mesmo, né? Porque a cidade também é feita disso. A gente vai, cada um colocando sua mãozinha no muro, né? E é muito pertinente essa discussão sobre o que é a cidade, porque a cidade, para cada um de nós, é uma coisa completamente diferente. Né? É um exercício muito bacana que a gente faz, inclusive, com quem não trabalha, lógico, com cidades, porque senão não tem graça, pedir para a pessoa desenhar um mapa da sua cidade. E se a gente faz uma cidade como São Paulo, como São Bernardo, como São Caetano, qualquer outra cidade, mesmo cidades pequenas, cada vez mais a gente percebe isso. As pessoas, e compara os desenhos, são bichos completamente diferentes, né? Porque cada um de nós tem uma representação mental da sua cidade. Então, o mapa mental, que é um termo, inclusive, um conceito muito interessante em urbanismo, já tem umas décadas, é aquilo que a gente toma como referência. Então, para alguns, não, tem o centro, não sei o quê. Conforme a gente vai perdendo a conexão com o todo da cidade, os nossos mapas mentais são completamente esquizofrênicos, né? Porque a gente não mora numa cidade, a gente mora, de fato, num arquipélago, né? A gente vive em bolhas. Agora, se o mapa mental já é muito reduzido frente ao mapa, de fato, da cidade, o administrativo, por assim dizer, o nosso mapa afetivo é ainda mais diminuto. Então, até sei que tem um bairro lá que se chama, sei lá, mas eu nunca fui até lá. E pelo fato de eu nunca ter ido, provavelmente imagino que aquele bairro seja completamente diferente do que ele é. Então, para que eu vou, se ele é aquilo tudo que eu estou imaginando, sem saber se de fato é? Eu tive um aluno que me deu uma vez um puxão de orelha sem saber, que eu achei o máximo, porque ele era de outra cidade. E a cada sábado, quando a gente se encontrava, enfim, era um curso, inclusive, que a Valéria fez, ele falava, nossa, eu descobri um bairro chamado X. Eu falei, sério? O que você foi fazer lá? Ele falou, sei lá, eu peguei o metrô, como eu não tenho, minha família não está aqui ainda, eu fui conhecer São Paulo, estou morando aqui, eu parei numa estação que me dizia nada, eu falei, vou ver o que tem lá em cima. E subia, e descia. E a cada sábado ele trazia um bairro diferente. Eu falei, meu Deus do céu, olha, quem sou eu? Né? Nascida, criada, e esses bairros eu nunca visitei. Isso me remete a um caso que eu acho interessante, que é do Sesc Belenzinho. O professor Danilo Miranda, quando teve o atrevimento de tirar a sede da Paulista, né, da sede administrativa, e levar para o bairro do Belenzinho, virou, enfim, chacota de todo mundo. Como assim? Para o Sesc bem longinho, vai para a Zona Leste, né? Assim, e as pessoas completamente fora de sintonia. E ele ficava indignado. Eu falei, escuta, a gente está a 7 quilômetros do Marco Zero, né? Zona Leste para quem, cara de pau? Que é isso? E a gente fez uma brincadeira. Eu falei assim, então, Danilo, uma vez inaugurado o Sesc Belenzinho, passando as 2 semanas ali de burburinho de sempre, vamos fazer uma pesquisa, um levantamento, junto aos usuários, aos frequentadores dessa unidade, ver quantos deles foram ao Sesc Belenzinho pela primeira vez, pisando no bairro do Belenzinho, sem ter, assim, de São Paulo, sem ter nunca pisado naquele bairro ao longo de 30, 20, 50 anos de existência.
E era um número assombroso, porque as pessoas, a partir do aval de uma instituição como o SESC, que para a gente é o que é, iam até um bairro e falavam, nossa, não é que não tem nada a ver com o que eu imaginava, é um bairro normal, né? Um bairro normal. Porque não estavam naquele, assim como ocorre, enfim, com os grandes extremos da cidade. De modo que, quando a gente fala de conexões com o espaço e pega, por exemplo, um evento como a virada cultural, eu acho que um dos grandes benefícios, talvez os maiores benefícios de uma virada cultural, não é nem a cultura em si, mas é o fato de você ter um aluno do Porto Seguro do lado de um aluno de uma escola pública de periferia, da mesma idade, os dois, muito provavelmente, pela primeira vez pisando no centro, ao mesmo tempo, né, no mesmo lugar. E esse tipo de conexão é fundamental, porque se a gente quiser resolver as complexidades nas quais a gente se meteu, de novo, a gente tem que se valer dos talentos que aqui estão. E esses deslocamentos, essas provocações, né, essa vontade de conhecer a cidade, vai fazendo com que a gente diminua esses nós todos que nos refreiam de aproveitar o que a cidade, de fato, tem de mais interessante, né? Maravilha. Por favor. É legal ver isso do seu aluno, porque eu vivo isso, né? Você falou, meu marido é estrangeiro. Às vezes, passeio de domingo da família inaugurou nova linha de trem que vai a Guarulhos. O passeio de domingo da família foi esse. Debaixo de chuva, sair de casa com o filho pequeno, pegar o trem e até olhar, e ele no caminho tuitando tudo, como seria um estrangeiro fazendo aquele caminho. É engraçado isso. A gente tem diferentes formas de se conectar com a cidade, né? E é interessante você ver alguém de fora fazer essa conexão. Mas eu acho que eu vou voltar para a minha praia, não vai ter jeito. Muito da nossa conexão com a cidade, né, de como a gente sente a cidade, tem, de fato, a ver com como a gente se move nela, com a mobilidade. Aí você começou a falar, a pergunta, você falou várias questões, umas palavras que ficaram na minha cabeça. Atrofia, né? O que é atrofia, o que impulsiona e quais são as soluções, né? Como desenvolver essas soluções para a gente conseguir sentir essa cidade. E eu fico pensando, né, ao lado de quem está, de como diferentes atores sentem a cidade, e não sei se a gente pensa de como o governo sente a cidade. Né? Quem mais deveria estar próximo dessa sensação da cidade, e por muitas vezes a gente tem uma sensação que está completamente deslocado, que é quem está com menos conexão com a cidade. Né? Eu fiquei muito tempo, antes de estar no Mobilab, eu estava na SP Trans, que, para quem não é de São Paulo, é a companhia que regula o sistema de concessão de ônibus, e a gente falava com a associação de moradores, acho que até tem gente de associação de comunitárias aqui no público, pelo que eu vi na lista de inscritos, e a gente recebia com frequência essa reclamação deles. Assim. Parece que quem fez isso não vai no meu bairro, não pegou o tal do metrô e desceu e olhou lá o que é. Né? Não, é uma desconexão de quem supostamente tem que planejar essa cidade, que tem que ser aquela pessoa que está mais conectada para conseguir ter a sensibilidade dos outros, para provocar uma conexão com a cidade, e se esse ator está desconectado com a cidade, a gente tem um vazio gigante. Né? E aí a gente tem diferentes formas de tentar pensar, e você fica falando em soluções inovadoras. Eu volto para a minha velha praia, tem gente da minha praia aqui, que eu vejo, o Bruno, que é como que a gente traz um ator diferente, mais moderno, para ajudar a gente nessa conexão. Uma das coisas que a gente faz lá no Mobilab é trazer startups para dentro do governo. É como a gente abre o governo para conversar com um ator completamente distinto, e é um ator que tem um choque muito forte com aquilo que eu estava falando antes, do conhecimento, né, dos técnicos da prefeitura, especialmente aqueles de mobilidade, tecnologia, que têm muitos anos de experiência, o choque deles de não conseguirem se abrir, que um moleque com espinha na cara tem conhecimento que pode ser muito maior do que o que ele tem naquele momento. Então, eu acho que como a gente sente a cidade, tem que passar por como a gente se abre para sentir a dor do outro e para absorver esse conhecimento do outro. E aí a gente diminui um pouco essas atrofias que fazem com que 6 em cada 10 queiram ir embora da cidade, e assim você consegue ter essa conexão. Muito bom. Eu vou... Não, pode... Não, é essa a ideia. Eu vou reforçar, então, dessa questão do governo, do papel do governo. Né? Então, você trouxe assim, a gente vem incorporando startups dentro do governo. Isso é inovador. Aliás, né, nós estamos com 2 inovadoras dentro, né, do seu
lugar de restrição, de reserva, de conservadorismo de alguma forma. São brigas internas, né? Então, se você puder falar dessa cidade do futuro, como que acho que Outra palavra ficou na minha cabeça, eu esqueci, o cidade do futuro. Quando você falou, cidade eu do fui futuro. Nossa, a cidade do futuro. Eu acho que a cidade do futuro, ela pode ser boa, pode ser péssima, né? A gente tem diferentes cenários. E aí a gente caminha bastante para o que a Cainha falou no começo, que é a minha visão de uma cidade do futuro. Ela não pode ser uma cidade excludente, né? Ela não pode ser aquela coisa da cidade criativa que eu não vou dizer que eu não sou. Por mais que eu tenha meu lado acadêmico, eu não sou apegada a conceitos, eu embolo eles todos, tá? Embolo bastante. Mas a questão da cidade criativa, que é criada por todos os seus atores, a gente tem que ver quem são aqueles atores que têm papel preponderante, que eles ocupam muito mais espaço do que os outros, e como que a gente coloca esses atores para receber outros. E eu não estou falando só de governo, tá, gente? O governo realmente ele ocupa muito espaço, né? Esse espaço de criação da cidade, ele é muito feito pelo governo, mas ele é muito feito também por grandes empresas, né? Aí a gente tem que pensar, e aí depois que a gente volta na questão do investimento social privado, mas também existe essas empresas, né, e fundações como a Fundação Volkswagen e outras têm tem que entender este papel dessas empresas e as suas fundações atuarem na forma de trazer esses atores para construir esses espaços em conjunto. Mas, voltando para o ponto da startup, porque eu acho que é isso também que interessa aqui um pouco a falar, existe uma dificuldade muito grande do governo se abrir para startups. Não é somente pela questão que eu já bati aqui, da questão de como você fazer esse conflito de conhecimentos. Existem 1000 outros entraves também, né? Existem entraves jurídicos, e aí os advogados olham para mim, Dani. Mas existem 1000 entraves jurídicos para a gente conseguir fazer isso, né? E aí a gente passa por uma questão de diferentes profissões dentro do governo que têm as suas casinhas e que aí a gente não consegue quebrá-las, né? A questão dos técnicos de transporte, que acham que fazem a coisa daquele jeito há muito tempo e que acham que inovação é melhoria de processo, tá? Porque todos nós somos inovadores, né? A gente está sempre fazendo alguma coisa diferente, né? A gente sabe que se pegar esse copo aqui, colocar ele aqui, se a gente colocar assim é melhor, vai ser melhor, a gente vai mudando. Isso de forma é fazer alguma coisa nova, né? Então, essas pessoas que estão trabalhando com mobilidade urbana nos governos, né, e eu falo bem da Prefeitura de São Paulo, que é onde eu conheço melhor, elas estão inovando, sim. Mas em que limite, em que grau, e o que você pode realmente considerar inovação se você está fazendo aquilo de uma maneira fechada? A inovação, de fato, ela só acontece quando você se abre. Abre para a sociedade, abre para entender o conhecimento do outro. E aí, com as startups, você tem que ter uma questão de vencer preconceitos, de desconstruir certezas, para você conseguir aceitar que elas entrem no governo, e também viabilizar formas jurídicas, né, de se fazer isso. Eu vou pegar o gancho e vou já atender a primeira pergunta. Então, estou diluindo o tempo de perguntas aqui. Então, a primeira pergunta é qual seria, então, o papel, né, como que uma fundação poderia contribuir para essa reinvenção da cidade. Então, vamos já atender essa pergunta. E também no tema de mobilidade, eu acho que... Então, eu acho que há diferentes vertentes de a gente abordar essa questão. E uma que eu vejo de uma forma muito presente é o que a Fundação se entende como tendo por missão, né? A meu ver, aquele papel que a gente atribuía, pensando fora de fundação, porque eu não sou de uma, que a gente atribuía a uma fundação de mecenato, de filantropia, cada vez menos tem espaço por N questões, inclusive porque o acionista cada vez mais cobra. Mas uma outra questão pela qual eu acho que essa mudança de relação com a cidade se dá é porque as instituições privadas cada vez mais se entendem como parte de um contexto, né? E não como alguém que vai com as batutas dizendo vai ser assim, vai ser assado. Elas cada vez mais se entendem como, que é o que a gente trazia como verdades, né? A inovação não tem paredes.
Então, se eu quiser ter colaboradores, funcionários, nome que se dê, inovadores, criativos, eu preciso promover um ambiente que assim o seja, porque esse colaborador, esse funcionário vai embora. Tem um estudo interessante que foi feito nos Estados Unidos por uma empresa de headhunting chamada Robert Half, que atua também no Brasil, claro, e eles criaram um índice de cidades, de carreiras em cidades, em contexto dos Estados Unidos, mas a lógica eu acho que pode ser provocativa. E eles pegaram 25 cidades dos Estados Unidos para ranquear, frente a toda a oferta de trabalho que era feita para esses talentos, porque alguns diziam, desculpa, para lá eu não vou. Mas você viu o pacote financeiro, mas você viu a qualidade de vida, mas você viu o custo como é que você está dizendo que você não vai? E eles descobriram que há quadrantes pelos quais as pessoas acabam se pautando para dizer sim ou não, que são os mais óbvios, perspectiva de carreira, qualidade de vida e afins, mas há um que não existia antes, que é diversidade cultural. E diversidade cultural tem entretenimento, tem onde eu fazer um curso diferente, tem onde eu ter uma oferta gastronômica, tem onde eu conviver com o que é diverso, porque quem vive de inovação e criatividade não sobrevive em um ambiente apático. E as empresas vivem de inovação. E as fundações também vivem de inovação. Então, me parece que um papel importante nessa mudança de foco é as fundações entenderem que, ao fomentarem no externo aquilo que elas preconizam no interno, a gente começa a ter uma simbiose muito mais positiva para todos, né? E isso é muito interessante, é muito bonito, porque vai numa convergência, como cada vez mais é a pauta, da gente conciliar o que é ganhar dinheiro, fazer lucro, que é o objetivo da sociedade, ter uma ética, uma proposta, enfim, e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento social. Quando a gente fala do capitalismo consciente, do sistema B, de inovações sociais, a gente também vai muito nessa linha, né, do negócio com propósito. E eu acho isso perfeitamente plausível. A gente acompanha isso na prática, no dia a dia, em diferentes países, diferentes setores de atuação. Então, eu sou uma grande otimista com relação a isso. Obrigada. Eu vou reforçar a pergunta, porque eu quero que você complemente. Fugiu do roteiro já agora. Eu acho maravilhoso. Não, porque eu achei que eu ia falar uma coisa depois, eu falei agora, e agora não, mas agora já era. Trazendo a questão do investimento social privado, para o teu contexto e olhando a dificuldade que você vê nas contratações dessas inovações pelo poder público. Como que a gente diferencia, né, esse papel do investimento social privado e como ele se destaca, né, dentro desse cenário que é uma dificuldade de contratação de inovação pelo poder público? Eu também vou falar como não sou de fundação, mas a gente tem uma questão muito grave dentro da... Né, e voltando um pouco para o papel do governo, aí já entendendo um pouco melhor, que eu posso falar o que eu quiser, que é a construção do conhecimento coletivo, a construção coletiva do conhecimento. O governo precisa admitir, para entender o seu papel, para sair, precisa admitir que ele não sabe fazer nem política pública sozinho. É uma dificuldade. Porque é quem, teoricamente, deveria fazer a política pública e saber fazer. Não, tem que admitir que não sabe fazê-lo. Tem que pegar o conhecimento que está na sociedade. Eu vou falar, realmente, nunca trabalhei em fundação, então eu falo sempre de uma visão externa, mas as fundações têm conhecimento muito... acumulam muito conhecimento, têm as suas áreas específicas, e ali elas têm uma capacidade crítica muito grande. E essa capacidade crítica não pode ficar só na crítica, ela tem que ficar na mão na massa junto. Eu vejo um pouco esse o papel. Mas um papel é muito difícil, porque nós, como seres humanos, temos bastante dificuldade de desconstruir abaixar as nossas guardas, abaixar a barreira para deixar o outro entrar e colaborar. Às vezes, eu, como governo, vejo isso numa fundação, vejo isso numa empresa, tá? Que eles também não baixam a guarda, que quer vir ao governo e dizer, olha, governo, eu sei como que você tem que fazer a coisa. E se ela é impositiva, ela não funciona, ela não substitui o governo. Tampouco o governo acha que vai falar do novo diferente tipo de capitalismo, que a empresa sabe o que faz e o governo acaba se fechando. Acho que a gente tem que fazer essa questão. A questão de contratação da startup, eu estou estudando isso, eu posso falar horas disso. Mas a questão básica disso é como é que a gente muda formas de ação. O governo tem que entender, aceitar que a startup tem que entrar. A fundação pode vir ajudar com este conhecimento. Como que a gente faz isso na prática? A gente tem formalidades inúmeras, né, com questões de corrupção que acontecem no Brasil, etc. A gente tem que achar que as leis são bem-vindas, sim, devem ser respeitadas, mas elas não podem engessar. Como que a gente traz essa visão
A gente tem que flexibilizar algumas questões legais para aceitar esse novo, mas para flexibilizar essa questão legal, a gente precisa primeiro flexibilizar o conhecimento, flexibilizar a nossa aceitação ao novo e ao conhecimento, que é desconstruir certezas. Se a gente acha que a gente faz aquilo certo, não, eu não posso mudar a sair daqui, porque é a Lei 8666, que é a lei de licitações que dita basicamente todas as contratações do setor público. A lei fala assim, não posso fazer assim, aí a gente tem órgãos de controle que ficam encastelados na sua certeza e falam, olha, não pode mudar assim, assim, assado, porque tem a tal da jurisprudência, né? Que o povo... Não, quando já fez, quando um ente faz primeiro, o outro se sente confortável, né? A gente brinca que isso é questão da jurisprudência, mas é a questão da prática. Os órgãos de controle são acostumados com aquilo que já foi feito. Um monte já fez, a gente já testou, a gente já viu, isso daí está ok. Então, se uma prefeitura faz assim, está ok, deixa fazer. Né? Mas como é que a gente faz o novo? Como é que uma prefeitura consegue fazer uma coisa nova se o órgão de controle só aceita aquilo que já foi feito e testado por vários? Né? A gente acaba... Aí, o advogado dentro do setor público acha que não pode. Aí vem um advogado do setor privado, e aí eu acho que é um pouco que as fundações têm que ter essa sensibilidade, que elas estão no meio entre o setor privado e o setor público. Porque o advogado do setor privado ele vai falar com a visão dele. Né? E, muitas vezes, essa visão é muito deslocada das próprias regras, da própria vivência, da própria cultura do setor público. A gente não pode mudar a cultura sem entendê-la. Falei que a gente não pode mudar a mobilidade sem os dados, que a gente não pode mudar sem entender como é que as pessoas se movem na cidade. A gente não pode mudar nada sem entender aquela coisa. Então, a gente vai mudar a cultura do governo, a gente tem que entender essa cultura. Se o setor privado vem com uma forma que é embate, muda essa lei, muda assim, faz assado, não vai ter aderência. E aí a gente constrói aquela barreira, fala, não, esse cara não entende nada do governo. E aí você acha que o cara não entende nada. Quando o cara entende alguma coisa, só não entende do jeito que você entende. E aí as fundações poderiam ter um papel nessa instrumentalização de conhecimento. E aí tem que ter um certo... Não é só... para entrar nessa seara, tem que ter um pouco de cuidado. Estou falando demais? Não, tem que ter um pouco de cuidado nisso, porque é muito fácil para ambos os lados levantarem a guarda, e na hora que você levanta essa guarda, você constrói um muro, e com esse muro você não colabora, com esse muro não tem cidade criativa, não tem cocriação. Aí, porque se você vai, não, você não sabe nada, o governo vai aqui te ensinar, aí o governo fala, não, você está me ofendendo, eu me fecho. Aí ele acha que o setor público não sabe nada, o setor privado não sabe nada, o setor privado acha que o setor público só tem incompetente e corrupto, e às vezes acontece isso, e aí, né, é lógico que existem diferentes modelos de Estado, ou diferentes formas de você fazer, mas em questões, por exemplo, como mobilidade, que é uma questão de interesse público, por mais que o setor público não faça, né, ele tem que regular. A gente está aí, a gente estava até conversando mais cedo, tem patinete, tem bicicleta, tem um monte de coisa chegando. Não é nada feito pelo setor público, são questões de mobilidade, mas tem que o setor regular. Então, não vai deixar de existir nenhum nem outro. E o principal das fundações é conseguir entender qual é esse papel no meio do caminho de facilitador de transferência de conhecimento, de entender a sensibilidade do que é um setor e do que é o outro, para fazer o elo e construir essa cidade juntos. Obrigada, Dani. Acho que a Ana tem um... Não, eu fiquei encafifada com a história de cidade do futuro, né? Porque o futuro, eu acho que a grande delícia da gente pensar o futuro é a gente poder repensar o presente, né? Então, para que futuro a gente vai? Porque dentro da miríade de futuros possíveis, a gente vai definindo o que vai ser esse futuro. E a Dani bem trazia todas as dificuldades. Eu me lembrei de uma conversa que a gente teve agora em maio. A gente trouxe pela primeira vez o diretor-geral de uma instituição em Paris chamada Paris & Co. E a gente fala, Paris não precisa fazer mais nada, porque Paris já é Paris, né? E Paris está fazendo muita coisa. Eles têm um programa mega chamado Reinventar Paris, enfim, um arsenal de coisas, e uma delas é justamente capitaneada pela Agência de Desenvolvimento e Inovação de Paris, que é a tal da Paris & Co. E eles são muito pouco usuais na sua forma de abordagem de inovação, e eu adoro isso, porque eles entendem a cidade, de fato, como um grande playground ao ar livre. Eles têm, enfim, em vez de seguirem o modelo de Vale do Silício, de contato com as startups, eles desenvolveram a maior rede de incubadora da Europa, porque eles pegaram o mapa da grande Paris, não é nem só do Paris município, e viram quais eram as vocações. Então, ali tem muita coisa rolando em termos de gastronomia e tal. Fica a incubadora de gastronomia, aqui, olha, que bacana, tem tudo a ver com esporte.
Paris vai sediar as Olimpíadas, então como é que tudo que é desenvolvido nas incubadoras é com relação aos desafios da cidade. Então são 341 startups por ano, desejo de consumo, né, capitaneadas pela agência de desenvolvimento, essa Paris & Co. Eles, muito inusitado frente ao cenário de inovação tradicional, eles recebem 80% de verbas privadas, o que tem a ver com o que a gente está discutindo, e 20% de verbas públicas, que é um pouco o contrário do que normalmente ocorre, porque as empresas privadas vêm até eles e falam o que vai ser a cidade do futuro. E eles jogam isso para as 341 startups. Então, por exemplo, o Grupo Total, que é um grupo de postos de gasolina, vira e fala assim, que não vai ter posto de gasolina amanhã, né? Porque cada vez mais vem um aplicativo que vai na minha garagem, abre o carro, puf, já... E aí, o que eu vou fazer? A Air France, vem todas as outras empresas e trabalham numa outra lógica de construção de cidade a partir da inovação que vem das startups. E mexendo com a inclusão, que é um tema que você bem trouxe, que é mega fundamental, uma das incubadoras, inclusive, é dos refugiados, né, porque é um dos problemas e que pode ser uma enorme manancial de soluções de uma cidade como Paris. Então, se a gente pegar essa lógica como uma cidade do futuro que se faz a partir de outras relações entre governo, desenvolvimento, inovação, inclusão, e um outro aspecto que eu acho que é hiper importante da gente discutir quando fala de tecnologia, que é a ética, né? Então, o que a gente vai fazer com aplicativos que muitas vezes tomam decisões por nós, mas sem considerar o que a gente acha de bom senso como ser humano, ainda que muitas vezes o nosso bom senso seja um pouco, né, fora de prumo, mas a gente tem o livre-arbítrio de decidir, né? Quem programa, muitas vezes, o aplicativo não necessariamente está sabendo se colidir, tiver um acidente. O aplicativo não vai ver se tem alguém ali de capacete, outro sem capacete, para decidir para onde ele vai, né? Então, são várias questões que se somam a essa numa lógica das várias cidades possíveis de futuro que a gente traz. E eu só queria trazer uma outra coisa que ficou na minha cabeça, porque é um trabalho, inclusive, da Volkswagen, já de muitos anos, que é a tal da Fan Theory, né? Quando a gente fala de como é que eu vou mexendo com a cidade, deixando a cidade... É muito difícil a gente ser inovador sem dar esse tempo de relaxamento. E muito do relaxamento vem pelo lúdico, né? A gente falava disso, né, Josefina, da questão da CIT. E é muito mais fácil a gente ter uma boa ideia quando a gente dá risada, né? Nossa, está com tremendo mau humor, mas vai ter uma ideia linda. Não rola, né? Não dá nunca. Então, como é que a gente solta as pessoas? Os neurocientistas, aí eu falando de abelhuda, porque eu não sou, dizem que o cérebro da gente é permeado pelas tais das ondas alfa. E quando a gente fica muito encafifado em um problema, ele parece que o trenzinho para, né? E a gente fica pensando, e daí passa a vovó com um chazinho de erva doce, fala, minha filha, vai deitar, né? O travesseiro é bom conselheiro. E daí, no dia seguinte, pluf, eureka, aparece, ou a gente vai tomar banho, porque a gente tira a atenção de uma área cerebral e o trenzinho, ufa, aleluia, começa a circular de novo e vai pegando os ingredientes para soluções dos nossos problemas. E o lúdico é muito potente para fazer com que o nosso trenzinho circule. E a Fan Theory que mexe com isso, né? Então, vocês devem ter visto, transforma os degraus de uma escadaria para o metrô em piano, ou faz um tobogã. Nossa, todo mundo vira criança de novo, né? Pronto, por que não? E aí, pronto, daí a alegria está feita, né? A gente consegue pensar diferente quando pergunta por que não. Então, acho que são vários papéis que se somam em possibilidades, unindo a estratégia, claro, das empresas, que têm resultados a entregar e têm uma responsabilidade enorme para com seus colaboradores e as famílias deles, né? E o que a gente vê como bacana para a sociedade, para a cidade, porque, no final, a cidade é um composto de cidadãos. Se cidadãos não forem mais inteligentes, mais criativos, a cidade tampouco será, né? Então, Acho que tem muito a ver também a questão da gente estar sempre se adequando às tecnologias, sendo que deveria ser o contrário, né? As tecnologias virem para se adequar às nossas necessidades. Mas acho que a gente trouxe aí a questão também da visão de que do centro, né, da centrificação de várias tecnologias. Então, eu queria provocar duas perguntas, né? Uma é sobre o espaço, né, sem paredes, o espaço aberto que pode oxigenar. E daí eu vou fazer uma provocação para você contar a repartição pública MobLab, que acho que também é um case. Mas eu acho que trazer essa questão do ambiente apático, porque a gente falava muito há uns anos atrás, o Bruno sabe, como que você faz com que uma pessoa, numa empresa, tenha um post-it no computador, seja inovador hoje, seja criativo hoje. Seja criativo. Não vai conseguir, né? Essa relação não funciona assim.
Então, o ambiente. Eu acho que tem casos muito bacanas, alguns deles mais pontuais, outros, enfim, mais como linha programática e estratégica, mas um que sempre me toca vem de Montreal. Montreal tem dentro da prefeitura um escritório chamado Escritório de Design. E é uma turma pequenininha, mas que apronta um monte. Eu digo que eles são pequenos, mas atrevidos, né, porque eles fazem revoluções na cidade. E a missão básica dessa turma é fazer com que cada habitante em Montreal tenha um olhar de designer sem o ser. Tem esse olhar da provocação, da inovação, do diferente. E eles fazem muito isso com intervenções no espaço público, fazem muito isso trabalhando com as fachadas dos estabelecimentos comerciais, as fachadas ativas, que a gente vai andando de carro pela rua, enfim, de ônibus, o que for, mas a gente vai lidando com aquele horizonte, né? Isso é super importante. Então, quando a gente chega no trabalho aquecida, de nossa, que bacana, que divertido, que diferente, que inusitado, não sei se eu gostei, mas é diferente, a gente já chega com esse molde de vamos pensar de uma forma diferente aqui dentro. Essa inovação que não conhece barreiras, ela é muito nessa linha. E cada vez mais a gente percebe que isso é possível a partir dessa cidadania ativa, a qual a Dani também se referia, né? Da gente sentir que a gente pode fazer diferença na cidade. E eu acho que o otimista, no final, a definição de um otimista é aquele que acha que a sua ação vai impactar de alguma forma no contexto ao redor dele. Isso é ser otimista. É o mundo ao seu redor e bacana, né? Porque daí a gente vai na questão de ondas. Então, se a gente percebe que a gente vai fazer diferença, não me interessa a cidade inteira estar com problemas, esse meu cantinho eu vou cuidar dele. Daí vem as hortas urbanas, daí vem o Boa Praça, daí vem todos os movimentos de bikes, daí a gente perceber a gente faz a diferença na cidade. E o mais potente disso é que esse otimismo é contagioso. Né? A gente começa a ver que, poxa vida, o vizinho, às vezes é até porque mexe no ego. Né? Poxa, o vizinho caiu, o muro dele, o meu está parecendo tão feio, eu vou lá e puxa, dou uma caiadinha. A gente vai percebendo que as coisas vão mudando. A Josefina comentava, né, o trabalho das escolas, enfim, cada vez mais se envolvendo com questões afins. Eu acho que a gente está num movimento, talvez não na velocidade nem escala que a gente gostaria que já estivesse, né? Mas é um movimento cuja tendência é muito pronunciada de fazer com que essa massa crítica do meio do caminho, que era muito mais apática, comece a se deslocar. E isso nas várias áreas da cidade. A gente vê os saraus, enfim, nas partes vistas como mais periféricas, que não se entendem, claro, como periféricas, porque a ponte é aquilo que une ou a ponte é aquilo que separa, e cada vez mais a gente vê inovações incríveis rolando no que a gente não tem ideia do que tem nessa tão vasta periferia potente também que a gente tem, a discussão entre carência e potência. Né? E quando a gente trabalha as conexões, a gente vai fazendo essas informações circularem, e o que é muito transformador em um espaço, certamente pode ser inspirador para uma outra lógica de espaço. E aí eu acho que a coisa começa a ficar divertida, aí a gente vai reconectando a cidade. Né? Eu estava com tanta coisa na cabeça que acho que eu até já perdi. E já vou na última ideia, que foi... Eu estava ouvindo a Cainha, fiquei inspirada e lembrei que ela falou dos mapas mentais. Essa cidade, a gente constrói ela quando a gente sente, quando a gente vive ela. E a gente não vive a cidade quando a gente está dentro de um carro. Né? Me lembrei do que você falou no começo, dos desenhos. Teve uma vez que o pessoal fez uns desenhos interessantes com crianças, que também é parte do que a gente estava conversando do pessoal lá da Bloomberg, de um projeto, e eles pediram para as crianças desenharem os caminhos delas de casa até a escola. E é muito legal, porque a pessoa que fez esse projeto, ela tem os desenhos, ela põe num slide, não tem, mas é muito legal você ver dois desenhos, uma criança que foi a pé para a escola e a criança que foi de carro. Né? Aí você falou do Canadá, as fachadas, e eu estou aqui pensando, cara, nem quando a gente está no congestionamento, sentado no carro, a gente olha a fachada. A gente não olha a cidade dentro do carro. É impressionante, nem como o carro está devagar, a gente não sente a cidade. Quando a gente anda, o desenho da criança que anda, tem a banquinha do tio Arnaldo, aí tem a florzinha onde o cachorro tinha feito xixi, e tem as coisas da cidade. A criança é capaz de dizer, e tinha uma lá que tinha uma das fachadas, o tio botou fachada verde, aí tinha lá, o tio botou fachada verde, tem a plantinha na fachada. No carro, a criança tem o carro, ela tem uma linha reta assim, um farol, tem um farol, deve ser um farol que fica muito tempo fechado, e a escola. Não tem coisas no desenho. Tem um desenho legal da casa, tem um desenho legal da escola, e no caminho só tem um semáforo. A gente não constrói a cidade se a gente não vive nela, se a gente não senta nela. Né?
E aí vou tentar organizar todas as ideias que passaram aqui enquanto você perguntou e enquanto a Cainha falava. Porque você também falou de tecnologia, né? Como você tem que se adaptar à tecnologia, quem se adapta ao quê? E, no fim, é um processo mútuo, né? A tecnologia vai se adaptando a gente vai se adaptando à tecnologia. A gente estava falando do direito aqui, para quem é advogado. O direito vai se adaptando à sociedade, a sociedade vai se adaptando às leis. E a gente vai num processo que ele não é muito... Ele é muito mais complexo do que a gente fala nas palestras, do que a gente acha que é. E a tecnologia, se a gente for olhar, estava falando lá que as mulheres andam mais de carro, de ônibus, homens mais de carro, e acessam mais coisas. Voltando àquela ideia lá inicial, o carro, ele dá flexibilidade. O cara que acessa mais coisas é o cara que tem o carro. Então, a gente não vai culpar a pessoa de querer ter mais acesso. A gente tem que tentar ver como que a gente muda os processos sociais como um todo para construir isso. Mas a tecnologia, se você for olhar, está desenvolvendo muita coisa na tecnologia. Mas quais são os aplicativos que estão ganhando mais aí? Uber, né, 99, Waze. Quem são os grandes agora de mobilidade nessa coisa das novas tecnologias que valem milhões aí, como Google, Amazon, etc. É Waze e Uber. É carro, é transporte individual, né? A gente tem que aprender a compartilhar a cidade para viver ela. Significa andar no transporte compartilhado. Por que a gente não tem, por exemplo, tecnologia de transporte público sob demanda coletivo? Existem esses aplicativos no mundo. Mas no Brasil chegou com mais força aqueles de aplicativo de questão individual. A gente está buscando as nossas oportunidades. É um processo legítimo das pessoas, mas aí a gente tem o papel governo, fundação, associações de moradores, o papel de quem está preocupado com a vida social e a construção da cidade, que às vezes as pessoas estão construindo a cidade sem perceber que elas estão construindo a cidade. Então, a gente tem um papel forte, quem são as pessoas que percebem que a construção da cidade é feita coletivamente, e guiar um pouco isso. E aí eu volto de novo para a questão das fundações, né? Como é que a gente faz, como é que a gente guia esse processo? E aí é esse papel de mostrar, olha, a gente não sente a cidade quando a gente está num carro, a gente está indo para a tecnologia, está reforçando uma tecnologia que é individual. Quer queira ou quer não, gente, o Uber melhorou muito as opções de mobilidade das pessoas, mas ainda é um transporte individual. Tem 2 pessoas sentadas dentro do carro, mas está transportando uma. A outra está trabalhando. Eu vou pegar o gancho e também é reinventar, porque o carro ele não vai sair, né? Você não vai fazer assim. Então, reinventar a relação com o carro, né? Então, ontem a gente conheceu uma iniciativa... uma startup de compartilhamento de carro, né? Então, as nossas relações com as nossas relações com a tecnologia e com as outras pessoas, elas têm que ser mais sensíveis, né? Você falou dos aplicativos, né? E voltando à questão dessa nova tecnologia que pode reinventar a relação com o carro, porque reinventa a relação com outra pessoa. Só explicando rapidamente. É um aplicativo de caronas compartilhadas que faz um match entre quem quer a carona naquele dia e a pessoa que está oferecendo. E esse espaço de tempo da carona vira também um espaço de networking. Então, né, e isso também atende empresas, né, o setor social e o setor privado se juntam nesse impacto. Dentro de várias opções essa startup ganhou um concurso ontem. Chama Bind, ganhou um concurso, tinha várias startups de carona a pé, tinha startup de várias ligadas à mobilidade, mas com vários focos diferentes, e essa ganhou. Eu acho que foi uma sinalização da banca julgadora que está na hora da gente o carro não vai deixar de existir, ele traz conforto, ele traz flexibilidade, ele faz a gente acessar mais oportunidades. Não é para lutar contra, né? É só ver como que a gente melhora as outras opções. Por exemplo, o carro ganha do transporte coletivo para muitas pessoas porque o transporte coletivo tem menos flexibilidade. Como é que a gente faz, então? Vamos dar flexibilidade a esse transporte coletivo, né? Vamos melhorar essa flexibilidade do transporte, mas sempre tem em mente que o carro, quando ele está sozinho, a gente fica todo mundo parado no congestionamento. Não tem como ter a sustentabilidade a quantidade de emissões que a gente tem com o carro. Todas são questões para se trabalhar. Eu acho que isso, aquela premiação ontem, foi uma sinalização de que está na hora da gente começar a investir em compartilhar esse carro. Como é que a gente muda essa cultura? Eu acho que eu queria trazer também... Eu sei que você vai trazer uma coisa, mas eu quero aproveitar que você traz muito isso,
que é o senso de pertencimento da cidade, como não criar uma bolha, e qual que é o papel também imobiliário disso, né? Tem tantas coisas que se somam, né? Acho uma maravilha isso. Não, no que a Dani comentava, as ideias de compartilhamento, tem uma startup na Europa, da qual eu gosto muito, chamada Traveler Car, talvez vocês conheçam. E eles perceberam uma coisa com a qual a gente sofre sempre, quando vai ao aeroporto, por exemplo, deixa o carro estacionado e esfolado na volta, né? Então, no budget de viagem, já coloca assim, aquilo é para estacionamento do aeroporto. E o que eles fazem é alugar o seu carro enquanto você está viajando. Então, você vai até o aeroporto, vai até a estação ferroviária, deixa o seu carro, é uma outra forma de compartilhamento. Não só você não paga o estacionamento, como você ainda recebe um dinheirinho pelo aluguel do seu carro. Então, há outras formas da gente lidar com o compartilhamento do carro, mesmo quando a gente é proprietário. Aquilo bom, eu alugo o meu carro enquanto ele está parado na garagem, enfim, há várias alternativas por aí que eu acho bacanas. E só para pontuar a questão do multimodal, que eu acho interessante, saúde, porque é um tema super polêmico e eu acho interessantíssimo. A Amazon, talvez vocês tenham acompanhado, meados do ano passado, volta de julho, teve o atrevimento de lançar um edital para que cidades nos Estados Unidos candidatassem a receber sua segunda sede, né? Olhem a inversão da história. E receberam, enfim, centenas não, mas mais de 100 propostas, num prazo exíguo. Cada cidade teve que preencher um dossiê gigantesco, dizendo, olha, a gente vai abrir 50 mil postos para trabalhadores mega qualificados, muitos dos quais podem ser seus, outros a gente vai levar, e vai construir, enfim, arquitetura verde de altíssima geração, mega sustentável, etc., etc. Quem quer põe a mão aqui. E lançaram, enfim, esse foi para eles um sucesso incrível, porque a Amazon, obviamente, já por esses dossiês tem acesso a dados impressionantes de todas as cidades, e demoraram 15 meses para anunciar, inclusive, quais seriam enfim, anunciaram as 10 finalistas, depois as ganhadoras, e acabaram dividindo, só por curiosidade, agora um par de semanas anunciaram, metade vai para Nova York, metade vai para Washington, atrás essencialmente de talentos, né? Mas o interessante dessa história toda é que eles definiram um briefing que as cidades tinham que cumprir, sem as quais, enfim, nem adiantaria se candidatarem. E tinha, claro, a questão de ter talentos qualificados, estar em uma posição logística que favorecesse, dado o negócio doméstico e internacional. Mas havia 2 pontos que eram inusitados, dentro de um briefingzinho assim tão interessante, que eram multimodal. Então, a cidade tem que ter multimodal. E a diversidade cultural, de novo, né? Então, para as pessoas conseguirem ficar oxigenadas. E quando a gente começa a ter uma outra relação da necessidade do multimodal, porque, de fato, o carro é importante para N circunstâncias e para N grupos de pessoas, então não é uma apologia contra o carro, mas sim com a forma como a gente vem lidando com o carro hoje, e tudo vai se reinventando no meio do caminho, mas como é que a gente vai compondo de uma forma mais inteligente com aquilo que a gente dispõe hoje para gerar essas conexões também de uma forma mais sustentável com a cidade. E foi um atrevimento. Assim, os urbanistas, de modo geral, nós, né, vivemos de um jeito meio bizarro isso. Mas são relações que vão mudando, e a gente tem que estar atentas a elas, né, do peso da maior empresa privada, enfim, que acaba se colocando. Desculpa, perdi tua pergunta. Não, era isso. Era isso? Não. Eu até vou continuar contigo sobre essa questão do intermodal. O que você acha que é o principal desafio da implementação dele no Brasil? Alguém da plateia fez uma pergunta que a gente copia muita coisa de fora, né? E quando a gente vai para fora, a gente vai nos museus e, às vezes, aqui no Brasil, a gente se recusa a visitar o museu, né? E a intermodalidade fora, ela é muito mais presente, muito mais... E você conhece várias cidades, acho que você pode trazer. O que você olha aqui, principalmente para São Paulo, que é uma mega cidade? Qual que você acha que é a maior dificuldade individual das pessoas acessarem diversos modais? Ou se isso é realmente uma responsabilidade dos governos não se comunicarem, ou se é realmente eu não pesquisei que eu posso chegar e fazer várias pontes? Não, eu acho que como tudo que é divertido na vida, é um tema complexo, né? E são diferentes variáveis que acabam se emaranhando aí no meio do caminho. Eu acho que, em parte, é um desconhecimento, né? Quem nunca fez fala, meu Deus, vai ser super complexo, e daí, quando vai conversando com alguém, fala, não, mas olha, eu sei. Daí a pessoa fala, não é que é até tão esquisito assim, um pouco como a gente falava dos bairros. Mas há uma outra questão que me parece importante, em especial na cidade de São Paulo, a Dani tateava isso também, que é a questão da segurança.
né? É o entendimento de que vai ser mais perigoso. Meu Deus do céu, toda vez eu abro o jornal e a menina remolestada no ônibus, mas nossa, o metrô deixou de ser seguro, mas eu acho que não tem iluminação na minha rua, mas eu não sei chegar lá, eu vou perguntar, vão descobrir que eu não sou de lá e aí eu vou ser assaltada. Então, é uma questão de percepção, muitas vezes, que acaba atrapalhando pelo desconhecimento, pelas informações que chegam muito enviesadas, pelo relato dos outros, e a gente, infelizmente, ser humano tem essa tendência a difundir muito mais o que é negativo do que é positivo. Então, acho que a gente precisaria talvez fazer até uma campanha que em bike se faz muito, né? Os bike anjos, enfim, vem cá, eu te conto como é que funciona. Ai, que legal, né? E a gente se sente com o horizonte expandido, porque a gente começa a perceber que a cidade é muito mais acessível do que a nossa van filosofia muitas vezes levaria a pensar. Mas eu acho que é uma questão que se soma, que é invariavelmente numa cidade como São Paulo, da percepção de segurança. Qual que é o desafio da intermodalidade e, inclusive, das relações, né, entre os modais, né? Você falou aí da questão da violência, eu não falei diretamente, mas quando a gente fala do deslocamento feminino, isso tem um potencial, uma influência muito forte. E a intermodalidade, ela é aquelas coisas, né, comparando o Brasil com o exterior. Eu ainda quero voltar nessa de Paris, que não estava no script, mas falar de laboratório de inovação da participação pública e privada dentro dessas questões, eu vou voltar nela depois. Mas a gente pensa nas coisas de fora, e algumas coisas, sim, são aplicáveis aqui, outras coisas não necessariamente, né? O que lá de fora acontece é que, de fato, a intermodalidade é regra e não é exceção. Aqui ela tende a ser exceção, até pelas questões de segurança também. Muitas vezes a mulher prefere ir de carro porque não vai se sentir tão vulnerável, né? Então, mas lá tem a questão de ambiente urbano, de iluminação pública, de ambiente estar com pessoas, né? Eu escolhi morar, eu uso muito transporte público, escolhi morar do lado de uma universidade. Tem um barulho do cão, às vezes eles põem música no carro, vou tentar de morrer, mas tem movimento, pacas. Quando eu chego à noite, eu voltei ontem, eu saí do evento que estávamos em Sabrina, eu saí às 11 da noite e fui de metrô para casa. E eu não me senti insegura, porque tem movimento, também isso faz, né? Então, são coisas que fazem a intermodalidade ser a regra lá e não a exceção, e aqui é o contrário. Mas tem certas coisas de fora que a gente tem que tomar cuidado em copiar, e até a gente volta àquela coisa de cidade do futuro. Eu tenho um problema com o conceito de cidade do futuro, que o futuro é aquilo que a gente constrói, né? Mas vamos falar nesse conceito, que é bastante conversado. A gente não sabe o que vai ser essa intermodalidade, né? Há 2 anos, ninguém achava que a 99 ia fazer um estudo, que é a 99 Pop, tem uma gama enorme, praticamente metade das suas viagens do 99 Pop começam ou terminam num grande hub de transporte público, tipo num terminal de ônibus, numa estação de trem. Significa que a pessoa é uma diarista, trabalha na casa de alguém, vai até a sua estação de trem para a sua casa na periferia, e da estação de trem opta por pegar um carro desses aplicativos de transporte por aplicativo, 99, ou Uber, ou do tipo, até a sua casa, em vez de pegar o ônibus. Então, assim, ninguém pensava que a intermodalidade teria isso há 2 anos. Então, quando a gente vai pensar em intermodalidade, eu volto de novo para a minha velha tecla, eu fico igual o samba de uma nota só, dados, tecnologias e startups. A gente não pode sair pensando na intermodalidade pensando nela no passado. Muito legal a intermodalidade de Paris. Paris também está se movimentando muito, mas tem uma infraestrutura diferente, né? Quais são as novas tecnologias de mobilidade que a gente pode absorver e incrementar essa intermodalidade? Quem pensava em patinete há pouco tempo, né? Elétrico, né? Então, como que a gente faz se a gente promove essa intermodalidade, promove que as pessoas sintam a cidade, que você ter que pegar, sai da sua casa, caminha até o metrô um pouquinho, dá uma olhada na vida, nas pessoas, sente o sol, molha o pé na chuva, não é ruim, é legal, e vai, pega o metrô, chega lá no seu trabalho, pega um patinete, uma bicicleta compartilhada, ou um táxi de bicicleta, que agora a gente tem em São Paulo, coisas desse tipo. E você vai vendo a cidade e você vai ter uma intermodalidade que é muito diferente daquela que a gente pensava lá atrás. Então, assim, não copiar o de fora, copiar a intermodalidade, mas não copiar os tipos, porque isso vai depender muito do nosso local, né? A nossa topografia da cidade. São Paulo tem uns lugares que é difícil você ir de bicicleta compartilhada porque tem subida. Ali, talvez uma bicicleta elétrica fosse legal,
né? E você conseguir essa ajuda. Então, tem que ir pensando nisso. Acho que essa é a construção. Tem várias perguntas aqui, mas eu acho que a gente chegou numa parte que é das conexões e como um tapete de mobilidade, né? Ele faz com que essas conexões ocorram, mas eu acho que também tem a construção. Tá tudo bem. Também tem a construção do mapa, né, de imobiliário. Eu queria voltar no tema que não é exatamente o desenvolvimento urbano planejado e sustentável, mas o que nós já temos hoje. Então, a periferia ela já existe, né? Os centros, os locais centrificados, os grandes prédios, enfim, já existem também. Como que a gente torna isso que já está posto de forma mais humana e o que deve ser criado para complementar, para que isso seja feito, as relações sejam mais humanas? Dentro do espaço já construído da cidade. Da cidade, atrofiada, né? Então, eu acho muito bacana uma outra representação do Jaime Lerner, é inevitável falar de Jaime Lerner, porque ele tem um livro, inclusive, para urbanismo para crianças, que é uma delícia, em que cada personagem da cidade tem uma característica própria, né? Então, ele tem uma cidade como uma tartaruguinha. Ele fala, olha que bacana, né? A gente pega a tartaruguinha, aqui está a praça, ali está o teatro, ali está a prefeitura, ali está não sei o que, não sei o que lá. E isso colocando palavras na boca do Jaime Lerner, mas aí ele leva a gente a imaginar aquele mapa, vendo que, na verdade, o que ocorre entre os edifícios é mais importante ainda do que o que ocorre dentro dos edifícios, né? É como se fosse essa seiva vital da cidade, né? Esse sangue fluindo, conectando tudo. E a gente tem esses atrofiamentos porque a gente acaba cindindo a cidade, esquartejando a tal da tartaruguinha coitada, em vez de vê-la como um ser vivo, como algo uno em que as coisas de fato fluem. A gente, enfim, há alguns anos, uns 4 anos, foi chamado por uma empresa, uma construtora, e disse, olha, a gente tem 2 empreendimentos grandes na Barra Funda, é um bairro, como tantos de São Paulo, passando por uma enorme mudança, né? E a gente gostaria de fazer alguma coisa que fosse uma sementinha, que ficasse para dar um outro dinamismo àquele bairro, porque hoje por hoje a gente tem galpões naquela área específica, não é que já tem alguém que vai ser gentrificado, enfim, como ocorre em outros espaços. Mas como é que a gente faz isso, inclusive para a gente, como construtora, não ficar refém? Né? Porque a ideia não é depois sempre o tempo todo, não, mas e aí, como é que foi? E foi muito interessante, porque a gente teve que fazer um exercício de especulação futurística, de falar quem vai se estabelecer nesse espaço, o que será efetivamente oferecido 24 horas pelos próprios empreendimentos, porque a ideia não é que seja só residencial. Então, o que vai ter de oportunidade de trabalho, qual é a malha que vai ser oferecida em termos de transporte, o que a gente pode prever, inclusive, em termos de entretenimento, como é que você articula com outras empresas que virão se estabelecerem no setor. Então, quando você faz um trabalho prévio de especulação, porque é claro que isso não é dado, e é que é a grande delícia, a gente vai mudando o contexto, fica muito mais fácil. A questão é quando, dentro dessa efervescência que é uma cidade como São Paulo, você já tem espaços construídos. Eu acho que são 2 lógicas diferentes. Uma delas é você se antecipar ao que seria uma dinâmica que pudesse se estabelecer ali, e outra é como é que você consegue ter uma outra forma de configuração em espaços que lá já estão. Então, quando você pega bairros essencialmente residenciais, sei lá, um Jardim Europa, é muito complicado você falar o que eu vou fazer no Jardim Europa, até porque ele foi feito de uma forma em que você não vai ter outro tipo de vitalidade lá, além das mega residências que se estabelecem. Mas não é a característica principal da cidade. Cada vez mais, eu acho que nos espaços que lá estão, a gente tem que trazer outras formas de atividades. Dos food trucks, a N outras coisas que possam fazer com que as pessoas entendam aquilo como um espaço não só de passagem, mas de oferta de alguma coisa. Há um estudo muito bacana, quem é, enfim, urbanista ou lida com cidade deve conhecer, do Donald Appleyard, falecido, já, enfim, muito jovem, mas um estudioso de cidades nos Estados Unidos. Ele pegou 2 ruas de São Francisco com características muito próximas e estudou como a velocidade do trânsito em trânsito pesado, trânsito médio e trânsito leve fazia com que as pessoas se comportassem de forma diferente na rua. Mesmo tipo de rua, com o mesmo tipo de oferta, com a floricultura, com o barzinho, com a casa, com a escola, comparando as ruas.
E ele chegou a uma conclusão muito interessante, que conforme nós, seres humanos, que achamos que somos muito modernos, mas a gente é muito ancestral, né? Conforme a gente sente que o trânsito é pesado, a gente acelera o passo. E a gente não interage com o gerânio na rua, a gente não vê o barzinho lá do seu Arnaldo, a gente não vê isso. Pelo fato do trânsito ser pesado. Quando a gente diminui o ritmo do trânsito, a gente, ser humano, se acha menos ameaçado, de uma forma ancestral, talvez, e vai reparando nas coisas. Então, veja como a gente consegue mudar, num espaço já construído, o comportamento das pessoas pela própria alteração da velocidade do fluxo urbano. E isso tem décadas, né? Então, a gente vem demorando para assimilar muitas das mensagens potentes que se desenvolvem, né? Maravilha. Gancho, Esse usando estudo- dados. Lógico, você sabia que eu ia falar isso, né? Só o gancho. Esse estudo é bem usado pelo pessoal que trabalha com segurança viária, o pessoal da CT que deve conhecer. E uma das coisas que eles pregam é para você tirar essa sensação, é você aumentar a calçada e não necessariamente você precisa de obra, né? Às vezes eu não sei se ainda está lá na Rua dos Pinheiros, tá? Na Rua dos Pinheiros, em Perdizes, eles ampliaram a calçada com tinta. A gente já fez isso com o pessoal da área de segurança viária em São Miguel Paulista, que é um bairro de periferia, que tinha um negócio chamado Praça Getúlio Vargas. Se vocês forem olhar, a Praça Getúlio Vargas é uma rotatória. Aí a galera pintou o chão, botou umas floreiras gigantes. Vocês estavam nesses projetos, né? Eu fui lá, eu levei minha filha. Peguei o trem, fui até São Miguel Paulista levar minha filha para curtir o espaço. Que fizeram uma praça e mediram lá como a sociedade entendeu aquilo. E foi uma enorme diferença, impacto, inclusive, no comercinho ali, em um dia de experimento. Mas eu não sou urbanista, então não vou nem me meter a falar disso, porque ela vai falando do mapa e eu vou pensando no meu mapa. Meu mapa é cheio de dado. Ele está numa tela de computador, e ele está cheio de dado, e ele está me mostrando o que é essa cidade. Eu acho que a gente tem aquela coisa de valorizar os conhecimentos, já falei várias vezes aqui, mas a gente tem que sempre testar esses conhecimentos com dados, contrastar com dados. Então, você pensa no mapa, ela fala, qual é o mapa? Eu já olho o mapa da cidade de São Paulo, eu já lembro onde estão aqueles mapas que o pessoal da Secretaria de Urbanismo faz com os empregos, onde estão os empregos, onde estão as residências, como que a gente mistura aquilo tudo, a vontade de jogar tudo no liquidificador e bater, né, e tirar a residência daqui, emprego daqui, botar todo mundo misturado. Mas os mapas, eu acho que é isso que a gente tem que ver. É o mapa de onde estão as pessoas, onde estão os empregos, de onde elas saem, né? A gente vai ter aí a importância de ter esses dados. Uma das pesquisas mais importantes que a gente tem em São Paulo é a pesquisa de origem e destino que o metrô faz a cada 10 anos. Vai sair semana que vem a nova pesquisa. A gente fica ansioso para lê-la, porque assim é dado. Né? A gente precisa desses dados para saber onde as pessoas estão, de onde elas estão saindo, para onde elas estão indo, onde que elas param. E aí também a gente constrói essa cidade colocando os equipamentos públicos que elas precisam no lugar onde elas precisam, mas sempre tendo esse mapa. O mapa ele vem na minha cabeça perfeitamente. E eu queria voltar para aquela questão dos laboratórios e a fala de Paris da Cainha. Posso, moderadora? A moderadora está concentrada. Porque aquilo tem uma relação muito grande com o papel das fundações, que foi a primeira pergunta que você leu, e que ela continua aqui na cabeça, não sei quem fez, ela está na minha cabeça, ainda não saiu. A gente tem umas... E a gente fala bastante, né, das coisas que acontecem fora do Brasil, como que a gente traz. E, de fato, né, esse projeto de Paris eu conheço, e a gente fica louco, 341 startups, a gente fala, nossa... A gente passaram 25 pelo Mobilab, eu me considero tão vitoriosa, entendeu? Mas a configuração que eles têm de laboratórios de inovação em governo com participação da sociedade, aí as fundações lá têm um papel muito forte e financiam, né? Você tem 80% de financiamento em Paris, e é mesmo que tem a Nesta, que eu acho que é o maior laboratório de inovação do mundo, a Nesta está caminhando para quase... que é inglesa, desculpe, a Nesta é um laboratório de inovação do governo inglês, foi criado pelo governo inglês, começou com financiamento 100% governamental, foi descendo, eles já passaram dos 80% de financiamento privado, que é venda dos próprios serviços e também captação da sociedade. Capta esse recurso da sociedade, mas não é só o dinheiro que eles captam a participação dessa sociedade. As fundações têm um papel muito grande nisso de trazer o dinheiro, a pessoa, o conhecimento, a ideia, o público. Essa é a interação. E aí a gente volta de novo para a questão dos modelos jurídicos. A gente não tem isso no Brasil.
E eu me pergunto, eu que sou um laboratório, eu trabalho no laboratório, sou fundadora, sou coordenadora de um laboratório de inovação em governo, que é 100% público, a gente não tem nenhum recurso privado, a gente teve só doação de patrocinador para prêmio em Demo Day de startup, coisa do tipo, é a única participação privada que a gente tem, e os instrumentos jurídicos que permitiriam isso são extremamente frágeis ou inexistentes, mas fica aquela coisa da experiência do exterior. A gente tem no Canadá várias experiências também que são privadas, majoritariamente privadas. E o laboratório mais icônico que a gente tem de inovação em governo, que é o Mind Lab da Dinamarca, é um dos mais antigos, que era um dos que mais baseados em governo, infelizmente fechou as portas em 2018. Foi um desespero, tá? Quem trabalha no laboratório de inovação ficou com medo, porque fechou o Mind Lab da Dinamarca, ícone que dava treinamento para Deus e o mundo, para todo mundo que estuda laboratório de inovação, ficava, Mind Lab, Mind Lab, Mind Lab, fechou. Ele era um laboratório que tinha majoritariamente financiamento público. O que está com majoritariamente financiamento privado estão indo de vento em popa, como é o caso de Paris, como é o caso inglês, como é o caso do Canadá. É uma das coisas para a gente começar a repensar o papel das fundações, o papel da própria sociedade, o papel do próprio governo, e aí misturo no caldo tudo que eu falei aqui já, mas juntando, que é essa questão de cooperação, de trabalhar junto. Né? O governo tem que se deixar trabalhar junto, eu falei disso várias vezes, mas isso é um dos formatos concretos que a gente pode trazer para fazer esse trabalhar junto. Laboratório de inovação que junta o setor público e privado. Por que a gente não tem ainda um modelo desse em andamento? Que seja uma cooperação... Exercício de futurologia? Não, eu quero... sei. Por que a gente não consegue ter o carro alugado aqui? Né? A gente tem uma dificuldade muito grande para ter o Airbnb. O meu condomínio, o Airbnb é proibido. Mas é o arranjo político cultura. institucional ou a cultura? Eu vou voltar no ponto da cultura. Eu estou falando do carro, de você deixar o seu carro ser alugado quando você viaja. Tem iniciativas assim de alugar o seu carro quando está no condomínio. Aqui no Brasil, elas não florescem porque as pessoas têm muito apego. O brasileiro é apegado ao carro. Fala, alguém vai usar meu carro, vai bater meu carro. Não. Isso é um apego, isso é uma questão cultural. Né? Inovação, gente, o Airbnb, o IPEA estudou, é um impacto gigantesco, mais de 7 bilhões no PIB brasileiro, o Airbnb, porque movimenta a economia. No meu prédio é proibido. As questões de segurança. A nossa cultura, ela se fecha para isso. Por que tem esse laboratório de inovação difícil também? Lógico, eu estou super simplificando uma questão que é muito mais complexa, tá? De falar que é cultura. Eu só estou dando uma explicação dentro de inúmeras. Eu acho que a Cainha pode dar também. Mas eu acho que a gente tem uma dificuldade dessa abertura do setor privado com o setor público. Essa relação é muito complexa, porque um acha que o outro é incompetente e um se fecha dentro das suas próprias certezas. Eu acho que desconstruir certezas, eu falei essa palavra aqui antes, eu já falei ontem na palestra ontem, e vou falar de novo, a gente só colabora quando a gente desconstrói certezas. E aí a gente se abre para o outro. Eu acho que é uma questão de cultura. Né? O jurídico lá do setor público não se abre para entender que a gente pode mudar, interpretar a lei diferente. A gente fez isso no Mobilab, nós somos o primeiro governo a contratar startup do Brasil, e tem um monte de gente esperando para ver se eu vou para a cadeia ou não, porque eu assinei aqueles contratos, para depois fazer. Por quê? É questão das certezas jurídicas e as necessidades de certezas para poder agir. Então, no dia que vê se o Tribunal de Contas fez um acórdão ou não, e o concurso de projetos que contratou startup pelo Mobilab deu certo ou não, a Daniela foi para a cadeia ou não, aí eu vou lá e faço Gente, eu já fui parar em delegacia, vocês estão rindo, eu já fui parar em delegacia de polícia, grávida com a barriga desse tamanho, por conta de uma coisa que eu assinei na chefia de gabinete da SP Trans. Então, isso acontece. Né? Qual o medo do gestor público é fundado, é bem fundado, porque aqui não tem uma plateia de gestor público, eu não preciso falar isso para eles, mas para vocês quando acontece um caso, se alguém chegar lá e ver que o contrato, que em vez de contratar um sistema que custava 20 milhões, a gente contratou um sistema por 200 mil como a startup, mas se alguém ver que isso está irregular, eu sou obrigada a pegar o meu apartamentinho lá no meu condomínio que não aceita o Airbnb e vender para pagar isso, porque a responsabilidade é do gestor pessoa.
Por isso que todo mundo tem medo mesmo. E, na verdade, tem que ter medo. A gente é gestor público, por um lado, a gente tem um monte de questões de permissividades dentro da lei que fazem com que as pessoas, de fato, burlem e haja corrupção e haja tudo. Existe uma responsabilização pessoal da pessoa que está ali assinando aqueles contratos sem responder. Então, essa é uma questão também a se medir. Você tem que ter regra que coíba que aquele gestor público vai usar o dinheiro errado. Mas aí agora você está dizendo que é uma questão político-institucional, jurídica e menos cultura. Então eu vou voltar porque você provocou que é a cultura. Como é que a gente desconstrói, né, esses papéis engessados a partir da educação? Porque isso também foi uma pergunta que veio da plateia. Qual que é o papel da educação, né, dessa formação de base, para que a gente caminhe aí para ter uma cidade ideal do futuro? Então, a educação é para tudo, né? Para tudo, inclusive para uma cidade diferente daquela que a gente tem hoje, né? Para readjetivar o que seria uma cidade mais futurista. Eu concordo com o que a Dani comentou, a gente precisa desconstruir. Eu acho que uma forma muito potente de desconstruir é quando acaba o dinheiro, né? Então, quando o cobertor é curto, e está cada vez mais curto para todo mundo, para as empresas, para o governo, a gente não tem escolha, né? Então, a gente é obrigado a abraçar o outro de quem a gente, né, muitas vezes fala assim, sei lá eu, mas é quem tem. Então, eu acho que isso vem abrindo muitas brechas nisso. E, realmente, o engessamento que a gente tem nas instituições públicas acaba, enfim, gerando essa miríade de propostas de alternativas, de tentativas de alternativas, de modelos como de organizações sociais, a outros que eventualmente deem um pouco mais de arejamento e flexibilidade, porque realmente é muito complicado lidar com inovação quando você tem uma estrutura institucional que não necessariamente tem agilidade para lidar com isso, né? Há toda uma discussão, enfim, nem vou entrar muito no mérito de se o governo é impulsionador ou se o governo vem atrás. Mas, via de regra, o governo não é visto como aquela coisa mais inovadora do mundo, né? Porque ele tem uma responsabilidade mega de não ir se atrevendo a fazer um monte de coisas, mas existem diferentes gradações dentro de uma atuação governamental. Existem os órgãos vinculados à inovação, que deveriam, por princípio, ser mais flexíveis, né? Porque não tem como você fazer a inovação sem errar, e se você errar, você tem que arcar com isso como pessoa física, de fato, é um imbróglio. Mas o governo, como instituição, entenda-se que deva ter toda uma série de instituições, de burocracias, de processos, para conseguir preservar o que é o bem comum. Voltando à história da educação, eu acho que a gente precisa, talvez, nessa necessidade de lidar com situações muito complexas, cada vez mais resgatar o papel também da cidade como espaço educador, né? A lógica de cidades educadoras já existe há um bom tempo, até na literatura, enfim, como instituições. Mas, para trazer um pouco do que eu mencionava no começo, eu acho que cada vez mais as cidades também podem ser grandes plataformas de estímulo às habilidades do futuro. E isso tem um link muito grande com a questão da educação. A gente estava conversando com um colega da Índia, que é uma dessas startups maravilhosas, sub-30, e o menino é um azougue. Ele falava, nossa, eu estou aqui em Bangalore, imaginem, Índia, Bangalore, educação, né? A gente fala, meu Deus, eu virei Dinamarca, porque eles realmente têm uns problemas mais graves estruturalmente do que os nossos. E ele chegou à conclusão de que eles precisam mexer na educação de uma outra forma. Tudo bem, química, física, matemática, tudo isso é mega importante, mas o que mais falta no entendimento dele é raciocínio crítico e a criatividade. Então, ele resolveu organizar as Olimpíadas do raciocínio crítico nas escolas primárias, enfim, da Índia. E trabalha já com centenas de escolas nisso. E a gente cada vez mais entende que as cidades também têm que ser estimuladoras dessas coisas que serão os nossos canivetes suíços para o futuro. A gente não sabe que profissões a gente vai ter. Quem está chegando agora no mercado de trabalho estima-se que venha a ter 5 profissões ao longo da sua vida, né? Então, decodificador de genoma e sei lá eu. Se até 2050 a gente tem uma estimativa de que 60% das profissões tenham pelo menos 30% das suas atividades substituídas, segundo estudos da McKinsey e outros, né? Então, como é que a gente se prepara para o futuro que a gente não tem a menor ideia do que venha a ser? E é como se eu dissesse a vocês, a gente vai viajar, façam as malas, mas eu não digo para onde. E aí, o que eu ponho na mala? Então, a gente não sabe que roupa vai pôr na mala, as profissões que a gente virá a ter. Mas a gente sabe que algumas questões vão para a mala. Escova de dente, roupa de baixo, sempre vai para a mala, né? E essas são as tais habilidades que, na verdade, são habilidades do presente, mas que, para usar um termo seu, como a gente não vai trabalhando, a gente vai atrofiando.
como qualquer habilidade linguística, de esporte, enfim, a gente não pratica essas habilidades e elas morrem. E aí a gente tem, por exemplo, visualização. E um dos impactos negativos de um Waze, de um Google Maps, que são incríveis, é que a gente despluga no momento em que programa e repluga. Uau, cheguei no destino, né? Se acabar a bateria do celular no meio do caminho, a gente não sabe chegar em casa. Porque a gente vai delegando a esses aplicativos a capacidade de visualização espacial. E aí, como é que a gente se vira se no futuro a visualização espacial será importante? Assim como o raciocínio crítico, a criatividade, inteligência emocional, contato com... Então, são todas as questões que, de certa forma, a gente permeava aqui, que são as tais habilidades do futuro que a gente tem que cuidar para não delegar, né? Porque essas tecnologias têm que ser vistas como algo que ajude a estimular o que, no diferencial da gente, é o mais humano, né? Essas soft skills todas. E aí eu acho que é um desafio bacana que a gente tem que incutir novo olhar sobre a educação. Então, como é que a gente lida com a educação hoje? Como é que a educação... Eu tenho um menino de vai fazer 3 anos, então eu fico desesperada cada vez que eu olho a escola e falo, e agora? Como é que ele vai desenvolver a visualização espacial? Como é que ele vai desenvolver o contato com os outros dentro de uma lógica de educação que também bebe muito dos séculos passados, né? Então, acho que não só na educação, mas a gente tem que trazer algo como a cidade, na qual 86% da população brasileira vive, para essa plataforma de educação. Como é que, no dia a dia, a cidade pode estimular o contato com o outro, pode estimular a visualização, pode estimular o raciocínio crítico. Aí começa a ser divertido, né? Aí acho que fica bacana. Da educação, agora você vai falar das partes de ponta, eu vou falar do básico. Porque quando a gente pensa em escola pública, minha filha estuda em escola particular. O grande problema da escola particular da minha filha é como aqueles monte de carro na hora de buscar as crianças, um atrás do outro, fazendo fila, etc. E a gente pensando nas tecnologias que vão resolver isso e querendo vender para o setor público. E a gente fala assim, cara, na escola pública você não tem esse problema, né? Você tem o problema, né? E eu estou falando isso no contexto dessas competências que têm que ser ensinadas e que elas são muito fora da escola. E o caminho da criança até a escola é um caminho de aprendizado também. E a gente tem que pensar nesse caminho nas escolas públicas. Eu sou governo, né? As escolas particulares também a gente vai pensando, mas a gente tem que pensar como que a gente amplifica isso, como que a gente inclui este aprendizado nas escolas públicas. Eu acho que a gente tem um papel muito grande, todo mundo, sem educação não faz nada, a educação é tudo, todo mundo pensa isso, né? E, às vezes, a gente fica muito centrado em currículos de escola, coisas de ponta que são necessárias, essa discussão é necessária, mas ela atinge um percentual pequeno da população. E quando a gente tem que conseguir pensar como que a gente amplia essas competências para aquelas pessoas que estão na periferia. E aí eu acho que um ponto muito simples mesmo, e voltando ao que a gente já falou aqui, e inspirada pelas meninas da CET, que já foram citadas tantas vezes aqui hoje, que estão fazendo esse projeto de caminhar até a escola, e também porque ontem, nessa competição de startup, tinha uma que chama Carona a Pé, que no começo as pessoas até falam como pode ser uma startup que vai fazer as crianças andarem até a escola em conjunto, virar uma startup, e é uma startup, é de base tecnológica, é escalável, e o trabalho delas é simplesmente fazer as crianças andarem em conjunto, dividir as responsabilidades dos pais, das mães, e eles começaram em escola privada. E quando eu as conheci, são 3 meninas que são as fundadoras e coordenadoras, eu falei, cara, vocês têm que ir para a escola pública. Na escola pública você não tem o carro, é onde a galera vai mais a pé e você consegue ter as mães que trabalham, porque o princípio deles é um rodízio entre quem leva as crianças. Então, se tem um grupo de 5 crianças, minha filha está lá, na segunda-feira eu levo, na terça o outro, quarta, quinta e assim por diante. E a gente tem na periferia um problema de evasão escolar, muitas vezes, porque as mães não conseguem levar as crianças na escola. Essa mãe, por conta de uma questão de mobilidade, eu sempre volto nesse ponto, tem que sair antes da hora da escola dessa criança para pegar o ônibus para estar no trabalho lá no centro. Ela mora na periferia. A escola, muitas vezes, está na periferia ali também, mas não tem quem leva essa criança na escola. Existe um problema, eu não sou tão boa em números quanto a Cainha, eu falo tudo roda da minha cabeça, mas já está calculado da evasão que se tem por conta das crianças não conseguirem chegar na escola.
Então, é um problema que a gente tem que começar a afetar, e eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem da educação, como que a gente consegue levar para a periferia um monte de coisa legal que a gente está discutindo na escola pública, um monte de coisa legal que a gente está discutindo na escola privada. Eu vou aproveitar esse gancho, porque algumas perguntas vieram nessa linha que tem a ver com a empatia, né? Então, eu vou amarrar só o que elas falaram, até para atender a algumas perguntas que vieram. Eu acho que na medida em que a escola cumpriu o seu papel de desenvolver empatia, né, você acaba vendo não só a outra pessoa, né, o outro ator dentro do contexto urbano, como os outros modais, e interagir de forma diferente com ele. Mesmo a criança que vai de carro, ela tem alguma interação, né? Tem seja o carro na escola particular, tem o segurança que abre, oi! Então, assim, essas interações, elas têm que ser valorizadas, porque a empatia vai ser a base das relações para o futuro. E, infelizmente, a gente talvez não tenha isso claro no currículo escolar e tal, e aí eu também faço um apelo, porque eu sei que a Fundação Volkswagen faz um trabalho muito importante na área da educação, e tem um trabalho muito importante exatamente para enfatizar que a educação e a empatia, elas têm um papel fundamental, elas andam juntos. E a relação com a cidade, ela vai ser reinventada em relação a isso. E daí eu volto à questão da reinvenção, até para a gente ter as considerações finais de vocês. Por favor. Então, acho que da forma como a gente professa, pelo menos a lógica de uma cidade criativa é uma cidade que se reinventa continuamente. E o que eu gosto muito dessa ideia é que, claramente, ela tem que se reinventar à luz do seu contexto. Né? Então, para cada cidade, porque, não, mas uma cidade pequena não pode ser criativa, que bobagem. Mas porque o Richard Florida falou que tem que ter tantos PHDs por metro quadrado, desculpe. Então, assim, quais são os desafios da cidade? Como é que ela consegue mobilizar os seus atores para responder a eles? Isso é uma cidade ser criativa, uma cidade se reinventa. A gente, no dia a dia, é criativa ou não, conforme vai se reinventando. E, de novo, se a cidade é feita de cidadãos, mais criativa será a cidade se os cidadãos o forem. Aí é que eu acho que a coisa fica, de fato, divertida. Então, como o nosso tempinho é curto, eu queria só terminar. Eu fiz uma reversão de ordem aqui, apesar da mediadora ter sido muito ponta firme, mas eu sei que ela vai puxar minha orelha depois. Mas a Sabrina pediu para a gente começar colocando a tal da verdade, que é essa meia-verdade. Né? E a minha meia-verdade, que vocês já devem ter percebido a essa altura do campeonato, é que inovar é um exercício contínuo. Né? E a gente só consegue se reinventar se for inovando dentro do pequeno, do grande, enfim, deixar de pensar de forma megalomaníaca, mas no dia a dia, inovações sociais, inovações tecnológicas, outras formas de ver, porque inovação é uma criatividade que tem valor agregado e tem percepção do outro. Né? Inovação passa a ser inovação quando o outro dá valor a ela também. Senão é uma ideia maluca, simpática, mas que não é o que vai fazer a diferença. E aí a gente necessariamente perpassa também a discussão da empatia e do contato para o outro, que quebram as resistências, que a gente sai das ilhas nas quais a gente vive. Aí eu acho que a gente começa a fazer a coisa ficar um pouco mais fluida, né? Aí fica mais divertido. A minha meia-verdade, nem é uma tentativa de verdade. Eu acho que foi muito feliz essa pergunta que colocou a palavra empatia, porque nem eu tinha pensado, que é bastante o que perpassou tudo que eu falei aqui. E quem escreveu isso da questão da empatia pegou, pelo menos eu me sinto feliz de que pegou muito do que eu falei. Que é essa questão da construção dessa cidade, que a Cainha falou tanto, ela tem que ser feita com empatia. E eu falei aqui do setor privado, do setor público, de como fica a fundação, de como a gente olha para... Comecei falando da minha meia-verdade do deslocamento das mulheres, né, de como a gente olha para um grupo vulnerável. É a empatia. A gente tem que olhar para esses grupos. É logo que eu insisto, é olhar com política pública baseada em evidência, pegando os dados, fazendo análise com ferramentas tecnológicas para isso, trazendo startups para fazer esse trabalho junto com o governo. Mas a empatia é a linha que passa isso. A gente olhar que a mulher vulnerável, não necessariamente somos nós, aquela mulher que está na rua que não tem iluminação pública, andando de transporte público que não tem acesso a um carro. Mas se a gente não tiver empatia, a gente nunca vai ver esse grupo. A gente tem que ver com os dados e as ferramentas, mas a gente tem que olhar esse grupo. Se a gente não tem empatia para entender o que é o setor público, a gente vai ficar sempre de um lado, de cima de um pedestal, criticando,
e reclamando que o governo que não faz isso, o governo não faz aquilo, que é a coisa mais fácil que a gente ouve no dia a dia. Não, porque o governo não faz isso, o governo aquilo, e a gente esquece que quem botou o governo ali fomos nós, né? Então, e aí o governo também se fechar e achar que o setor público está visando lucro, que não está fazendo nada, quando tem um monte de gente no setor privado está visando lucro, não está fazendo nada, quando tem um monte de gente no setor privado que está exatamente olhando para o setor público, para as questões de interesse público, e querendo colaborar e querendo construir essa cidade, tendo a empatia com o setor público. Eu acho que essa é a coisa, a empatia, da gente se abrir, olhar o outro, ver a dor do outro. A gente está muito na moda ficar olhando para si próprio, quando a gente tem que olhar o outro, especialmente olhar o grupo mais vulnerável. Quem está numa posição mais privilegiada tem meio que uma obrigação de olhar isso. Não é só o setor público, o governo que tem que olhar isso. Somos todos nós. Essa cidade que a gente fala, cidade criativa, linda, a gente pode pensar um futuro maravilhoso, mas a gente constrói ele, cada um de nós, não o governo lá, a fundação cá, a instituição privada cá. É, de certa forma, dando as mãos e entendendo esse papel de cada um de nós. Ana Carla, se quiser complementar alguma coisa. Acho que é isso. Eu não, se eu abrir, eu vou abrir para todo mundo. Eu não posso. Para colaborar com o que ela falou agora. É o seguinte, você falou de público e privado. Você não colocou um terceiro no meio da jogada, que é uma luta que eu tenho há muitos anos, que é o meio acadêmico. O setor público não aceita muita coisa que o meio acadêmico proporciona. E o setor privado é a mesma coisa. Então, se você colocar esse terceiro Deixa eu... na lista... É que, como a gente está sendo gravado, você não é escutado. Então, eu vou transferir a pergunta. É por causa do microfone. Então, é o papel do meio acadêmico. E acho que aqui a gente tem uma contribuição maravilhosa também. Não, então, assim, eu tenho pé em academia também, né? Então, mas eu acho que a Dani enfatizava a questão entre público e privado, entre governo e instituições privadas, porque eu acho que era esse o tom da discussão, mas muito do que a gente trazia tinha um terceiro ator, que é a sociedade civil, né? E certamente a academia tem um papel fundamental nisso. Mas dentro da academia, talvez como colega, você concorde comigo, acho que a gente também tem de tudo, né? Então, tem desde uma academia que tampouco quer contato, porque ela fica encastelada na sua torre de marfim, até aquela que está dizendo, pelo amor de Deus, olha só esse estudo mega poderoso para a gente resolver essa questão. Então, tem uma curva de Gauss importante aí, né, para a gente readequar. E sempre as transformações se dão a partir da convergência de atores das diferentes dimensões, mas que estão na pontinha dessa curva de Gauss, né? Então, aquela turma da academia que, de fato, tem estudos poderosos para conseguir resolver problemas, tem pessoas do governo, como a própria Dani, tantos que estão aqui, que estão a fim de mudar e estão, enfim, colocando a sua barriga na delegacia para dizer eu assinei sim, eu acho que vale a pena, etc. Tem uma fundação que está abrindo esse espaço para a gente discutir isso. Temos nós, cidadãos, porque, além do chapeuzinho de cada um aqui como ator em profissão, a gente tem também a de cidadania. Então, acho que é a partir disso que a gente vai fazendo a mudança. E ela vai ser tão mais rápida e tão mais escala quanto a gente conseguir mobilizar outros atores. Certamente a academia tem um papel fundamental nisso, mas a academia também, em parte, tem que se desencastelar um pouquinho, né? Bom, eu vou, então, pegar esse gancho para fazer uma consideração final. Primeiro, eu queria falar para todos que propuseram perguntas. Eu tentei juntar grupos de perguntas e espero ter atendido a maioria. Algumas perguntas, realmente, eu não consegui colocar toda a pergunta, porque eram perguntas que tinham várias perguntas dentro, mas a gente vai sistematizar isso e a gente vai tratar por e-mail. E esse tratamento com vocês por e-mail também foi uma provocação que eu tive com a Fundação, e acho que também é um pouco do papel, né? As meninas sabem que quando eu realmente acho que uma coisa tem que ser cocriada, eu vou insistir que ela vai ser cocriada. Então, esse convite, o capital humano que está aqui, né? A jornada de conhecimento, ela acontece na cidade, né? E vocês são o conhecimento. Então, hoje a gente não conseguiu fazer uma interação enorme, né? O formato que a gente tem é um formato bacana, porque é livre, é um papo, é uma conversa, vocês conseguem enviar perguntas, mas
eu vou trazer um pouco das iniciativas que o ano que vem a Fundação Volkswagen vai colocar mais energia, e sintam-se convidados a interagir com essas iniciativas, né, com essas frentes, porque daqui, desse capital humano, né, a gente começa a criar um outro público, né, uma outra rede de conhecimento de repensar a cidade. Então, além do tratamento por e-mail, com as perguntas, a gente vai tentar nutrir vocês, eu falo pela Fundação agora, com as perspectivas do ano que vem, para que vocês possam contribuir também e a gente ter essa troca realmente de forma, né, palpável, co-criadora, exatamente. Eu vou... os meninos não falaram que eu não precisava falar isso, mas eu queria colocar, exatamente porque vocês estão aqui na casa da Volkswagen e a ideia da Fundação Volkswagen é ampliar exatamente na parte de mobilidade urbana.